Fala galera, mais um episódio em Confidentes no Ar, episódio número 5. E, bom, a gente tem um convidado aqui, que é um convidado que o Nicola conhece, né, Nicola? Quer falar um pouquinho dele aí pro pessoal? Mamãe tá aqui, né? Que a gente lembra, o pessoal gostou muito do Mamãe tá aqui, os amigos ficam me zoando, Mamãe tá aqui, então é Mamãe tá aqui, que vos fala, né? O Nicola, meu colega aqui, vai apresentar nosso convidado, Lucas Pita. Fala pessoal, é isso aí. Apresentar nosso convidado de hoje, Lucas Pita. Primeiro, Pita, agradecer imensamente. Para nós é uma honra. E para quem não conhece o Pita, eu chamo de Pita, né? Se tiver que falar Lucas Pita, é com vocês aí. Pita é empresário, Pita é vice-presidente da CDL-BH, Pita é assessor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, faixa preta, terceiro dan taekwondo. O homem até luta, viu? Então você não briga com ele não, pelo amor de Deus. Já fui bom nisso. E também ajudou a fundar o Partido Novo em Minas Gerais. E além de tudo, é primeiro suplente a vereador. Mas você não falou o mais importante. Na Câmara Municipal, marido e pai. Exatamente. A linda família. Tem marketing melhor que esse, não tem não, né? Isso é bom demais. Ô, Pita, mais uma vez, obrigado. E para nós realmente é uma honra muito grande receber uma pessoa dessa aqui. E, cara, agradeço mesmo. Que isso aí, eu que agradeço pelo convite. Olha a recepção aqui, pessoal, vocês estão assistindo aí. Altos petiscos aqui, né? Aguinha, depois tem uma cervejinha, tem uma cachaça, e nós vamos bater numa prosa. E boa. O cachaça foi ele que trouxe, com um presentinho pra gente aqui, a seleta aqui, que acho que representa bem a gente aí. Muito obrigado pelo presente. Eu estive em Salinas agora há pouco, aí nós vamos entrar nessa pauta lá na Olha frente, aí. E não podia deixar de trazer, o Brunão mandou uns apps, né, uns direct no Instagram e pediu uma cachaçinha. Mas viu stories dele, estamos aqui em Salinas, dentro da fábrica, eu falei assim, traz uma pinga pra nós aí. Ué. Que isso, gente. Eu não sabia disso não, é privilegiadaço, então. Tá doido, tirou Chico, da né? fonte lá, ó. Então depois nós vamos degustar. Da fonte, vamos. Vou pegar uma ali. Pita, vamos começar aqui já com uma pergunta. Como é que é ser empreendedor nesse país? É um grande desafio, vamos dizer assim. Mas eu acho que eu sou um empreendedor hoje porque eu tive exemplo dentro de casa. Né? Então, por isso que quando a gente fala de empreendedorismo, nós falamos muito mais do que o momento atual, nós falamos de futuras gerações. Né? Então, eu cresci, né? Eu tenho meus pais e 3 irmãs, então uma família relativamente, né, média, né? E minha mãe e meu pai sempre trabalharam, sempre empreenderam, e eu, vendo esse exemplo dentro de casa, eu pude, então, né, observar o tanto que o empreendedorismo, o tanto que a gente tem atitude empreendedora, constrói. Né? Então, eu vi meus pais saírem de uma situação né, de pouca renda e construir um patrimônio que eles conseguem hoje viver bem e criar 4 filhos dentro de uma educação particular. Né? Eu vi minha mãe costurando dentro de casa, depois ela criou uma loja de roupa, tem uma marca boa aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a Marília Pita, né, vestida de festa. Meu pai também é empreendedor no segmento de telecomunicações. Então, empreender é muito mais do que abrir um negócio, do que, de fato, ser empresário. É mais atitude. Né? A gente pode empreender em vários aspectos, né? Seja trabalhando na empresa, seja na escola, na faculdade, na família, na política. Então, é criar situações novas, é desenvolver novos processos, através ou utilizando a tecnologia. Empreender é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Trazendo informação para o povo, para a turma, para os seus amigos, informação de qualidade, sem filtros, né? Sem filtros. Sem filtros, né? Estamos aqui para falar o que a gente acredita, respeitando todas as opiniões, mas também a gente quer ser respeitado. E é isso. E o trabalho que eu tenho feito ao longo de muitos anos, desde que eu ingressei aí no movimento associativista, foi isso, de fomentar a liderança, de fomentar a formação de novas lideranças, porque só assim nós vamos poder elevar nossa cidade, o nosso estado e o nosso país para patamares de desenvolvimento econômico e social relevantes e sustentáveis. Essa questão do empreendedorismo, para mim, é uma coisa nova, sabe? Assim, e eu tenho tentado mudar a minha perspectiva nisso, né? Porque eu cresci já num ambiente mais
familiar, assim, eram professores, né? Funcionários públicos. Eu sou funcionário público. E agora eu tô aprendendo a empreender aos poucos, né? Então, tô começando, assim, tá embrionário, né, eu diria. Mas acho que a questão da nossa... Tem a questão da nossa formação, da nossa experiência de vida, né? Então, fui criado num ambiente mais conservador nesse sentido de empreender. Era a questão mais, você tem que estudar, fazer uma faculdade e arrumar um trabalho, né? E nada de empreender, nunca tive nenhum exemplo. E tô aprendendo, né? Mais velho e tudo mais. Você acha que isso é aprendido onde que o brasileiro tem que mudar? Onde você acha que ele deveria mudar? Assim, o momento que a gente deveria ser ensinado a empreender? Porque eu acho que é importante para todo mundo deveria saber empreender. Sim, sim. Inclusive, né, no serviço público, precisamos de empreendedores no serviço público. Sim. Então é muito mais a questão de mindset mesmo. Exatamente. Do que, né, de que área você escolheu da sua vida. O problema é que tem muita gente que vai falar, vou fazer um concurso público para, depois que passar, ter estabilidade. Né? Aí já entra o lado do comodismo, aí já sai do empreendedorismo. Sim. Né? Mas, assim, obviamente que, para mim, a primeira base tem que ser a família. Né? A educação dos pais, né? Enfim, da família. Obviamente que poderíamos também ter uma educação primária de qualidade, um pouco menos rígida em questões que você não vai fazer nada na sua vida com aquilo ali que você aprende, mas se fosse ensinado mais as questões comportamentais de empreendedorismo, e nós temos exemplo de escola fora do país que ensina as crianças de uma forma mais lúdica, de uma forma mais dinâmica, você sim desenvolve outros mais empreendedores. Então, família com educação base, você já entra numa fase de juventude com esse anseio de empreendedorismo, e aí você vai se, né, alinhando com outras pessoas e vai formando esse grupo. E eu acho que esse tá na base. Né? Você é fruto do meio, né? Sou fruto do meio. E aí as pessoas que com quem você convive são as pessoas que te influenciam, de certa forma, para chegar a esse ponto. E hoje eu estou tentando empreender por conta disso, tardiamente, porque tem muito amigo que é empreendedor, mas eu vim com esse mindset aí, né, de ser servidor público, de ser acadêmico e ter uma vida acadêmica com educação e ciência, que eu sou muito fã, mas eu te falar, cara, infelizmente a gente está vivendo um país que não valoriza, né? Mas essas coisas. Sim. E aí a gente se sente um pouco até frustrado, talvez. Primeiro, a gente não tem que pensar, nunca é tarde. Eu já vi mãe de alguns amigos, senhoras já, 70 anos, formando em faculdade. Sim. Né? Então, assim, acho que nunca é tarde para realizar um sonho. Então, a gente tem que pensar, e também, muitas vezes, o que está ligado ao empreendedorismo é a gente saber que é o seguinte, eu vou para a luta. Sim. Eu vou bater, vou apanhar, e aí eu entro num ponto que foi o meu primeiro empreendimento que eu tive sucesso. Eu sou, como citou aí, Bruno, eu sou faixa preta de taekwondo. Eu comecei a lutar muito novo. E você chegar na academia, andar na luta, você tem medo. Sim. Você tem medo, vou tomar um pé na cara aqui, como eu já tomei vários, vou desmaiar aqui, como eu já desmaiei, vai quebrar um dente, ainda não, graças a Deus não quebrei, né? Mas eu já vi gente quebrando braço. Então você olha aquilo ali, você fica assustado. Então se a gente fizer essa analogia com o mercado de trabalho, com o mundo, né, do negócio, você vai tomar cano, você vai ser muitas vezes, vai ter a desilusão que esse mundo, né, que não é para você, só que você tem que perseverar. Resiliência. Palavra na moda, mas que traduz isso aí. Sim. São valores que no taekwondo a gente falava, que é perseverança, né? Primeira base, disciplina, princípios, cortesia, integridade, perseverança, autocontrole, espírito indomável. Né? Então, a gente ter esse espírito de ir para frente, independente da situação, porque eu vi muita gente entrando na luta, amarra, toma um pau, sai. O cara abre uma empresa, toma um revés, fecha a empresa. Não persevera. Né? Por isso que a base de tudo isso também tem que estar vinculada a propósito. Né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, de qualquer coisa que a gente fizer na vida, nós temos que olhar o propósito. Por que nós estamos aqui com esse podcast rodando? Qual que é o propósito? Onde que a gente quer chegar? E aí você começa... Por que os grandes empreendedores do mundo cresceram absurdamente? E você vê, são pessoas simples, normais, mas porque eles tiveram um foco num propósito, tiveram uma visão e
e viviam daquela visão, entendeu? Você diria que isso é construído diariamente ou a pessoa já começa com essa visão? Tem pessoas que já começam já com esse Tem propósito. de tudo. Tem gente que já nasce mais direcionada, né? Vamos dizer assim, que rapidamente deslancha. Tem gente que nasce e vai ter algumas, na minha opinião, né? Também não sou um estúdio, né? O que eu vi ao longo da minha vida aí. Tem gente que vai encontrando. Eu também, de certa forma, hoje, estou em minha empresa, tenho minha família, eu tenho muitas coisas na minha vida que eu tenho dúvida se é isso que eu quero, se não é, né? Então a gente fica nisso. E aonde que eu tiro a minha dúvida? É no propósito. Então, nós vamos entrar depois aí nessa questão. Firme naquele propósito. Firme no propósito. Tem a ver com o meu propósito, tem a ver com meus valores. Isso eu aprendi graças, né, participando aí de entidade de classe da CDL Jovem. A primeira coisa é formatar as minhas crenças, né? Se eu sou evangélico, tenho minha crença religiosa, mas aqui, no dia a dia, o que eu vou colocar, o que eu vou me orientar baseado em quê? Aí eu aprendi a tomar decisão baseado nisso. Isso simplifica a tomada de decisão, entendeu? Sim. E te dá sustentabilidade quando você olha para frente, quando você caminha, você chega lá na frente, você vê que sua base é boa, porque você não tem, vamos pôr assim, rastro ruim para trás, entendeu? Então isso vai te solidificando. Mas a dúvida, mais uma vez, né? Tem alguns que já acham, eu sou médico. Então ele é médico e foca naquilo ali desde o início e vai ser e vira o top. Tem muita gente que é perdido, mas isso não é demérito de ninguém, Eu me não. sinto perdido às vezes. Sim, mas Porque, eu faço doutorado hoje e falo assim, não, um dia eu vou me encontrar, né? Eu falo assim, cara, mas até hoje eu tô lutando pra... Porque eu acho que é o diário, assim, porque você chega no doutorado, você sabe o que você quer da vida, né? Fala, pô, por que eu tô fazendo doutorado? Mas aqui... Meu objetivo é ser professor, né? Assim, mas às vezes eu fico, será que vou me realizar mesmo com isso? Mas isso é normal, tanto é que nós temos que lembrar da frase do Humberto Gessinger, no Engenheiros do Havaí, que a dúvida é o preço da pureza, né? E é inútil ter certeza, né? É isso aí. Em determinado momento a gente vai de fato ter dúvida, e conforme o Pita falou, se você tem a sua base principiológica, nós vamos esbarrar em muita coisa. Muita coisa. Nós aqui estamos no nosso 5º episódio oficial, já tomamos crítica de todo lado. E de gente próxima, de gente distante. O que importa nós temos que assimilar esses golpes e até trazer aquela frase do Rock Balboa, que eu gosto muito de citar, quando ele está falando com o filho dele, que a vida não é sobre o quanto você consegue bater, né? É sobre o quanto você consegue levar de pancada sem desistir. Exatamente. Sem esmorecer ali e desistir. E como que você busca essa energia para continuar, cara? É só nos princípios ou você faz alguma outra coisa? É a oração, é a família, ou tem algum mantra, alguma coisa? Sim. Antes de tudo, vamos voltar aqui rapidinho, porque você está estudando doutorado, um pouco na dúvida. Agora você fala assim, pô, se eu completei um doutorado e mudei de área, você não perdeu, porque você adquiriu um conhecimento. Então a gente olhar sempre isso. Eu estou fazendo alguma coisa útil, por mais que eu não siga esse caminho, eu adquiri um conhecimento. Então, essa busca do conhecimento é sempre válida. Então, nessa questão da energia, né, obviamente eu tenho minha fé, né, eu acredito muito em Deus, então eu faço minhas orações, vou na igreja, crio meus filhos na igreja para também, né, aprender um pouco sobre a Bíblia, sobre Jesus e tal. Mas eu acredito assim, nas questões também da gente estar sempre movimentando, né? Quando você para, você fica estático, acabou. Você sair do atoleiro, exatamente, é mais difícil. Então a forma da gente... É igual o carro elétrico. Como é que o carro recarrega a bateria? Andando. Sim. Né? Óbvio que você para, às vezes liga na tomada. Mas andando, ele vem você ali... deu um exemplo das artes marciais, academia, quando você está fazendo exercício físico, está tudo indo. Quando você para voltar... Para voltar é aquela dificuldade. E parece que quanto mais você luta, a luta fica boa... E você gosta e aquilo te dá um gás para você ir para frente, entendeu? Então, assim, você pode ver, aquela pessoa que não faz nada, ela nunca tem tempo para nada. Sim. Né? Ela tá sempre com a desculpa. Tá sempre com a desculpa. Não tem tempo, mas quando você vai ver, ela não faz nada da vida. Sim. Tá em casa o dia inteiro, sei lá, né? Também não quero criticar ninguém, não. Cada um tem suas escolhas. Sim. Mas quando você tem muita coisa para fazer, você arruma um tempo. Não, vai cá, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. E você vai rodando. Às vezes você fica assim, nessa dúvida, nossa, será que eu estou fazendo muita coisa? Será que eu estou perdendo um foco de alguma coisa? Você fica essa dúvida. Sim. Mas aí passa, as coisas passam
você vai construindo, aí você consegue ver algum legado que você construiu, e você fala, pô, fomentou, igual aquela palestra do Steve Jobs, né, na Universidade de Stanford, né, que ele fala que é o Connecting the Dots, né, que depois de anos que ele foi fazendo curso de caligrafia, estudou não sei o que, tá, depois de anos ele foi ver o tanto que os pontos se conectavam e que levaram ele a ser quem ele foi aí, né, a pessoa que fez uma diferença grande no mundo, né. Então, eu acho que é manter sempre em movimento. Acho que eu concordo demais com ele. Cabeça vazia. Oficina do diabo. Porque, cara, eu vou te falar que desde o dia que eu comecei a decidir, a estudar e mudar de vida, assim, eu acho que eu nunca parei, assim. E a questão do estudar mesmo, pra mim, nem é... Hoje o financeiro já não é mais problema, né? Mas tem aquela questão da realização, você se vê numa posição, né, importante, assim, de... Pô, cheguei lá, sabe? Nunca imaginei que fosse fazer doutorado na vida, hoje eu faço. Mas o movimento, eu acho que eu sempre... será que quando eu terminar eu vou parar mesmo? Será que eu vou... não estudo mais? Porque eu conto essas mentiras pra mim, sabe? Assim, não, eu terminar eu não vou mexer mais com isso, não. Aí eu vou fazer igual a irmã da Fernanda que veio aqui. Ela terminou o doutorado dela, tá fazendo medicina agora. Que isso? Mas assim, tem gente que gosta e é um jeito de se manter ativo, né? Às vezes você é mexendo com o seu negócio, outra pessoa é fazendo um esporte. Sim. Tem várias formas de você se manter ativo, né? E eu, por exemplo, no meu caso, eu não sei ficar só no negócio. Se eu ficar só no negócio, eu ficaria entediado. Aí eu ficaria mais acomodado. Então, como eu estou na empresa, estou no governo, estou na CDL, estou ali, né? Estou sempre movendo família... Então, eu estou sempre movimentando muita coisa. Então, eu estou sempre me desafiando a alguns processos, projetos, e aprendendo, apanhando, aprendendo e... adquirindo experiência, conhecimento. Sim, sim. E não é para, assim... e a gente, cada faixa, vamos fazer sempre analogia à luta, quando você chega na faixa preta, você quer mais que a faixa preta. É o que você falou aí de sua prima. Ela chegou no doutorado, no mestrado, quer um doutorado. Então, a gente que quando você atinge o objetivo, naturalmente você já olha para o próximo, entendeu? É uma coisa instintiva. E é comum, né, a gente sentir assim... Aí você fica um vazio, né? Aí você fala assim... porque eu até estava né? refletindo sobre isso, até comentei com a Duda. Quanto mais você sai da zona de conforto, mais zonas de conforto você cria. Porque você está ali dentro daquela zona de conforto, você avança para uma outra etapa, que ainda não é a sua zona de conforto, tem o medo, tem toda a insegurança e tudo, mas a partir do momento que você passa a dominar aquilo já entrou para a caixinha da zona de conforto. É isso aí. Então, cada dia que você desenvolve uma nova habilidade, você vai enchendo a sua caixinha de zona de conforto. Aí aquilo já passa a ser trivial. E aí a gente vai sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Será que eu dou conta? Aí você vai lá dar conta, aí você fala, não tá suficiente, não. Deixa eu arrumar mais alguma coisa para agora fazer. Agora eu dei conta, eu dominei. É isso aí, é isso aí. E tudo tem momentos na vida. Vai ter um momento que você vai ter que dar uma reduzida mesmo, porque viver na pilha o tempo todo, né? Chega um momento que a gente Chega um momento que você dá uma baixada, você vai passando bastão pros outros, né? Deixa esse aqui agora tocar aí. Você fica mais como um consultor, vamos dizer assim, um conselheiro, né? Da geração que está vindo. Sim. Mas o nosso papel é ir caminhando, puxando, fazendo a nossa parte. E agora nós estamos num momento de produtividade, né? E é onde acumula tudo junto. Que é menino crescendo, família crescendo, empresa crescendo, né? A gente se desenvolvendo. Então, é um momento de muito acúmulo de trabalho. Até que nós vamos chegar no momento da vida, não nós vamos acomodar assim, mas nós vamos ser um pouco menos ágeis e menos apetitosos, né? A gente não falou de pandemia aqui ainda no podcast, mas assim, uma pergunta que eu tenho para te fazer. Como gestor, você identificou que os processos ficaram melhores ou piores na pandemia no teletrabalho? Ou você teve esse tipo de convívio, assim, de ver a produtividade? Porque eu, como uma pessoa que trabalha na pesquisa científica, na minha área, né, com a Universidade Federal e tudo, o meu trabalho hoje no computador ele é muito mais efetivo. Eu faço muito mais hoje de casa no meu computador do que eu fazia na sede, no prédio onde eu trabalhava, né? Então, assim, eu acho que hoje eu estou muito mais produtivo.
devido à pandemia. Depois disso, de passar por Houve tudo, uma adequação de procedimentos. Vamos claro, dizer assim, melhorou um bastante. aperfeiçoamento. Inclusive, eu faço mais coisas do que eu fazia antes. Eu vejo assim, as questões operacionais, eu concordo com você, né? A pessoa que fica ali no computador mexendo, buscando, igual tipo, talvez um advogado, né, que tem que ficar acompanhando um processo. Isso aí foi uma mão na roda, essa questão de audiência virtual. Não, para nós melhorou Então demais. tem muita coisa excelente. Agora, eu sou o cara que tem um grande valor na minha vida, chama relacionamento, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter esse tete-a-tete aqui, ó. Porque você está nos lugares, você olha, você tem uma ideia, você já fala, eu acho que um inspira o outro. E quando a gente vai só para trás do computador, parece que quebra essa energia, Sim. sabe? Que a gente se conecta igual, se a gente fizesse esse podcast aqui, eu na minha casa, você na sua casa, você na sua casa, Era eu completamente tenho certeza diferente. que não ia ter a mesma vibe Sim, do não é a negócio, mesma entendeu? coisa. Então, Mas dá pra trabalhar estrategicamente, né? não, dá. Tipo, nos momentos que você pode ter aquele... Igual Sim. eu trabalho, dos momentos que eu consigo 90% aproveitar daquilo e Sim. 10% Eu vou te dar se um fosse case necessário, aqui, tá... porque na minha empresa não aplica, porque a minha empresa, graças a Deus, assim, nós nunca fechamos na pandemia, a gente estava como item essencial e nós continuamos trabalhando normal. Mas no governo, por exemplo, hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente faz reunião com várias prefeituras e eu não preciso sair daqui, porque nós estamos num projeto, né, de liberdade econômica, e aí a gente vai reunir com as prefeituras para poder explicar o que é o projeto Minas Livre, e as prefeituras trazem o seu corpo técnico, fazem as adequações, e quando vai assinar o decreto, aí nós vamos no município para poder fazer o evento de assinatura. Sim. Então isso ganhou essa amplitude, porque imagina você ter que ir em cada município conversar com o pessoal, Caríssimo, né? caro, demora e tal. Alguns poucos municípios estavam um pouco assim relutantes, né, assim, não entendendo bem o que é o projeto, o que é o programa. E aí nós fomos na cidade, que a gente já estava passando perto ali, aí aproveitamos a logística, e aí tomando umazinha assim, sentando com o prefeito, com o secretário, aí no meio do caminho você, liberdade econômica, não, depois o cara vira seu amigo, não, vamos assinar. Então você tem isso também, Sim. mas graças a Deus foi a minoria, a grande maioria foi na conversa no online, e hoje nós temos quase aí 150 municípios aí com decreto de liberdade econômica no estado assinado. Bacana. E a ida até para a parte econômica, a ida de vocês lá, lógico que quando você fala em diminuição de custos, você automaticamente está falando em menos dinheiro circulando também. Né, uma lógica contrária. Vai ter mais... Quando você foi, por exemplo, a Salinas, se você não tivesse ido lá, você não tinha comprado essa cachaça. Sim. É uma situação... poderia ter gasto com outra coisa diferente, mas fomentou a economia local, a presença. Né? E acho que isso também é algo que não vai se perder. Eu tenho medo de a gente não ter aprendido nada com a pandemia. Assim, em questão da... Hoje está vendo alguns decretos de retorno. E por ser servidor público tem essas questões, né? Vem de cima para baixo, top-down, né? A gente não tem muito o que falar, né? É difícil você mudar o sistema. Uhum. E aí para mudar leva um tempo também. Mas o que eu percebi foi que eu fiquei mais dinâmico no meu trabalho, aproveito melhor, uma qualidade de vida maior. E naqueles momentos que eu tiver realmente que estar presente, aí sim, me fazer presente. Mas de casa eu consigo desenvolver mais. E aí tem aquela questão também que antigamente a gente tinha, que era, vamos fazer as reuniões, e aí se gastava muito dinheiro porque existe um campus ali, né? Que o pessoal trabalhava em outras cidades, e aí quando fazia reunião, todo mundo tinha que pegar carro e gastava um dinheiro para poder estar reunido, para fazer a mesma coisa que a gente faz hoje em dia na internet. Não tinha tanta essa necessidade de estar presencialmente. E aí tem aquelas que você falou, mais estratégicas, que eu acho que não dá para substituir. Então talvez aquela questão do híbrido hoje seria muito bom para alguns casos, não para todos, mas para alguns casos. E no meu caso, por exemplo, eu identifico que seria muito interessante para mim ter essa possibilidade. Até porque eu tenho uma mãe doente hoje em casa, eu tô com ela, sabe? Então, isso faz uma diferença na sua vida. Em questão da qualidade de vida que você tem para estar perto ou do seu filho novo, ou de um parente doente, alguma coisa assim, né? Que eu acho que muita gente está vivendo isso, né, velho? Então, assim, eu identifico dessa forma. Tenho medo de a gente não ter aprendido, como eu falei, de não ter aprendido nada, porque às vezes é aquela coisa que vem mesmo de mandatório, né? E vai ter que voltar e tudo, mas peraí, vamos ver o que foi muito bom pra gente no remoto, no teletrabalho. Então vamos manter. Por que tem que, sabe, regredir nisso? Sim, concordo. Acho que tem que fazer avaliação área por área, setor por setor, né?
E como empresa mesmo, tem empresa aí que hoje é 100% teletrabalho. O cara diminuiu o custo de aluguel, de vale transporte, não sei o quê, e tá rodando. O setor de TI mesmo, Os caras já trabalham há muito tempo já assim, trabalha. né? E o que abriu o mercado, eu tenho muitos amigos que trabalham na TI, empresas de fora estão contratando gente aqui, Sim, sim. num custo mais barato. Tá faltando né? gente demais, cara. Então, às vezes, aí você piora de um lado, melhor do outro. Eu falo, a vida está sempre em movimento, né? E o que a gente tem que fazer é adaptar, né? Então, o Sim. ser humano está em constante adaptação. E isso é empreender, é adaptar, é criar coisa Sim. nova, é colocar a nossa opinião, né, de forma respeitosa. A gente sabe que a questão pública, eu estou lá hoje, eu nunca participei de nada público. Eu entrei agora em abril, né? Eu vejo tanto que o negócio é amarrado. Às vezes você pode ter um gestor top, mas a lei está amarrada, não sei o que, o cara não consegue destravar. Sim. Então, às vezes não tem nem culpa. O cara quer liberar, o cara quer fazer, não, vai, toma pro híbrido aqui, pro home office, tá tranquilo, não precisa vir aqui não. Ah, não, mas a lei, e aí não é só decreto, aí tem coisas que estão amarradas É muito complicado. É muito complexo. Eu lembro que eu falei com você lá onde eu trabalho, cara. Eu não falo porque prefiro não falar onde eu trabalho, mas se você quiser jogar aí, no Google deve achar. Uhum. Mas a gente, antes da pandemia, tava faltando material básico de limpeza. Não tava conseguindo nem a limpeza básica do dia a dia, assim. Tava faltando dinheiro. Então, a pandemia, ela meio que veio, ela resolveu o problema na época. Porque aí não precisou mais ficar mantendo os prédios ali, a organização, né, do todo. Aí, então, a gente... foi super eficiente, né, para a questão financeira da universidade, né? Sim. Porque estava a ponto de fechar. Eu acho que até no Rio chegou, né? A UFRJ chegou a fechar um tempo. Tava com problema financeiro. Ameaçou fechar, né? Museu fechou. Eu tenho um museu da UFRJ lá, né? Chegou a fechar. A gente estava nesse nível. Então, assim, com a pandemia, se economizou muito, né? Sim, sim. Com o teletrabalho. Com certeza. É porque existe parece que é uma divisão muito grande entre o que é público e o que é privado, e alguém algum dia criou a ideia de que isso não poderia se comunicar um com o outro, né? E até a sua experiência eu acho que é muito interessante. O que você tem visto, né, já puxando essa questão, de que o privado está ensinando ao público, e o que o público também pode ensinar? Como é que essa conversa pode melhorar? Essa é uma pergunta complexa, né? Eu ainda estou, de certa forma, me ambientando. É muita burocracia, questão de relatório, de ponto, de trabalho, de tratativa, né? Para você ter uma tratativa com alguma prefeitura, você tem todo um protocolo, né? Tá uma cultura, né? Então você tem uma cultura enraizada no Estado como um todo, né? Quando eu falo Estado, Sim, né? O público como um todo, que é a cultura da formalidade demais, exacerbada. Tudo tem que ser muito formalizado, tal, não tirando a razão, porque obviamente deve ter justificativa, né? Porque muito por causa já da foi corrupção, muito usurpado, né? O Estado já foi abusado, usurpado aí por... E aí o que acontece? É uma máxima no Brasil. Quando a gente tem um problema de corrupção e tal, a pessoa que causou o problema, ela não está impune. Agora, as pessoas começam a criar lei para dificultar, para não criar mais, só que dificulta os caras do bem. Isso. Entendeu? Então, os maus, né, os bons pagam pelos maus. Isso, os justos, né? Pagando pelos pecadores. Né? Então, as leis já são criadas para resolver um problema, só que ela cria vários outros problemas, porque ela engessa a gente de fazer muita coisa. Pô, você quer fazer a coisa certa, você não quer ganhar dinheiro com aquilo e tal, mas... não, mas você não pode fazer isso porque está na lei, está amarrado aqui, está amarrado ali. E se você for, você está descumprindo. Por isso que poucas pessoas boas querem entrar no serviço público, porque é um risco muito grande. Quantas pessoas aí entram para uma secretaria, né, para um cargo de relevância, e uma vírgula que você escreve errado lá, você tem crime de improbidade, né? Você é advogado, você sabe melhor do que eu, os diversos crimes, né? Ministério Público em cima, cobrando até o... Agora, o cara que tem, às vezes, não quer fazer errado, ele já tem uns vínculos errados, aquilo ali faz vista grossa. Sim. Né? Então, o que acontece? Né? Por isso criou uma informalidade no Brasil muito grande. Por que a gente vê empreendedores informais ou pirataria? Por
Porque o custo para você ser correto é muito alto. A gente falou disso aqui, né? Falando disso no Entendeu? episódio do Thiago, do É. Evu. Falamos isso aqui. Até gostaria que você falasse um pouco da sua experiência. Como que é ser esse empreendedor com esse custo de investir no Sim, Brasil? Por que correr esse risco? Né? É porque é aquele negócio, se você pensar muito, você não vai. A verdade é essa. Se você parar para pensar e pôr todos os seus rios na ponta do lápis, você não vai. O que é o negócio? Nós estamos no Brasil, eu criei minha família no Brasil, eu amo o Brasil, acho que o Brasil tem várias oportunidades, o Brasil é um país em desenvolvimento, tem muita coisa para acontecer. Riquíssimo. Olha o tanto de crise que nós já passamos e o país está crescendo, olha o tanto de política negativa que a gente já teve no Brasil, né? De maus políticos, de maus gestores, de anos e anos aí roubando, e o Brasil continua crescendo, Então, é um Brasil riquíssimo. Então, é um país de oportunidades. Né? Então, eu vejo assim no Brasil e eu... O Flávio Augusto fala muito isso, sempre que pergunta no Instagram dele. Qual o país para investir aí? Brasil. É Brasil. Brasil. Você tem esses entraves Isso. burocráticos, jurídicos, que colocam... Mas o Brasil é o país... Então, e é daquilo. Você fala assim, eu não vou mudar, eu vou ficar aqui, eu vou criar minha família aqui. Eu tenho que me virar. Né? Eu tenho que fazer a coisa acontecer, eu tenho que fazer da melhor forma, a gente tem que dar exemplo também. Então, de coração, assim, é meio loucura mesmo. Né? Se você pensar bem, você pensa para uma estabilidade. Né? Você vai para algo mais, tenta buscar algo mais seguro. Mais seguro. Né? E que não está hoje tão seguro assim. Não tá. Né? Tudo hoje está... Estabilidade não existe. Não existe, né? Então, até a aposentadoria muda, né? O pessoal, vou aposentar aqui, daí a pouco muda. Vou ter um emprego aqui, não pode mandar embora, mas daí a pouco muda. Então, assim, não existe. Isso aí A questão do que eu busquei do concurso público é porque eu vivia em ambientes de insegurança o tempo todo. Sim. Sabe? Então, no momento que eu estava ali apertado, estava terminando a graduação na UFMG, aí não tá dando, a alternativa que eu tinha para sair daquilo era um concurso público que ia me dar mais estabilidade. Eu estava sempre nos ambientes, trabalhava e tudo mais, mas eu sempre me sentindo inseguro, então eu busquei segurança. Sim. Mas hoje, com quase 9 anos de carreira, eu vejo várias falhas, inclusive os entraves, a burocracia para muita coisa. E assim, hoje a gente não tem mais, pelo menos eu não tive reajuste aí há uns 6 anos. E ao invés de, tipo assim, a gente não vai te dar um reajuste, não vai te dar aumento, não tem isso mesmo, mas nós vamos desafrouxar um pouco a coleira. Uhum. Para você poder empreender, fazer outra coisa, para você complementar a sua renda. E não, cara, entendeu? Você fica muito travado. E aí você fica dependendo sempre de governista para poder ter que seja um reajuste aí por conta da inflação, alguma coisa assim. Vou te dar um exemplo, se o Peter quiser, ele comenta depois. No meio da pandemia, criaram-se várias leis, várias modificações. Veio uma legislação que foi o seguinte: a empregada gestante não poderia ser mandada embora e nem trabalhar durante a pandemia. Ué? O argumento para essa legislação era proteger a gestante. Só que, gente, o empresário não é bobo. O empresário é inteligente. Ele tem que ser inteligente, senão ele não é empresário, porque ele tem que tratar de tanta coisa. Qual foi a consequência imediata disso? Não se contratou mais mulheres. É isso aí. Tiro no pé. Então, você tinha um monte de cartas de pessoas pedindo empregos e o empresário falava assim, olha, eu infelizmente não posso contratar porque eu não tenho certeza se você vai ou não estar grado e eu não posso te demitir. Não é má vontade, não é preconceito, apenas ele tem que medir, já é muito caro investir no país. E você ainda tem que lidar com todas essas circunstâncias. E tem um outro problema aí, Bruno. Além de não contratar, mas vamos você tem um supermercado lá que já está com ela ali trabalhando, engravidou, ficou lá os 9 meses, depois ficou mais uns 4, 5 meses, né, no período de licença maternidade. Quando ela volta, 90% ela perde o emprego dela. Por quê? Não é porque ela é ruim, não, é porque ele já colocou outro lugar, já treinou, já investiu, e ela perdeu a pessoa que ficou ali 1 ano e meio fora, perdeu o time do trabalho, até treinar de novo, voltar. Então, assim, é isso. São coisas que estrangulam, né, o empreendedor, essas regras trabalhistas, e criam cada vez mais, falando que é em prol da sociedade, mas que, na minha opinião, é contra. É contra. Eu acho que cada empresa tem uma necessidade, né?
Ah, você tem como fazer online? Beleza, vai online. Ah, não, tem que ficar aqui? Dá para você ficar aqui? Não dá? Entendeu? Você tem que olhar a questão sanitária, tá? Põe uma máscara. Por que médico pode trabalhar, né, na linha de frente? Ele não se põe todo um aparato para se proteger? Agora, por que a moça do supermercado não pode ir lá e colocar o saquinho do arroz lá, né, o seu caixa, numa cabine de proteção, com higienização? Ah, não, ela engravidou, ela tem que ficar fora. Sabe assim, então eu acho que são medidas que inibem o emprego, principalmente o que você diz aí, feminino. Entendeu? Gente, não é... Nós não estamos aqui nenhuma... Não tem nada disso. Eu, na minha empresa, eu tenho uma empresa pequena, eu tenho lá 8 funcionários, 6 são mulheres. Então, assim, não tem nada disso que você falar, né? Não tem nada de discriminação, nada disso. É só um... Acho que o legislador, às vezes, ele preocupa só no... Vou fazer para aparecer. Sentir que eu estou representando alguém, mas às vezes ele está acabando com aquela categoria, com aquela classe, porque, sinceramente, é algo que tem essas consequências, né? E o empreendedorismo é muito disso. E dentro disso aí, né, o projeto de liberdade econômica, ele tem um objetivo principal, além, óbvio, né, de desburocratizar, criar um ambiente favorável para as pessoas empreenderem aqui em Minas Gerais, mas é uma mudança de cultura, sabe? A gente vive numa cultura que quando você olha assim, vou abrir um negócio, aí eu vou para a informalidade. Eu vou fazer um negócio, eu vou ali. Você está sempre procurando um caminho... o escuso, né? Porque o correto... O correto é muito oneroso. É oneroso. Né? Então, acho que... E não só em termos de dinheiro, né? Mas em termos de burocrático burocracia. Demais. E eu falo assim, né? E uma liderança boa faz toda a diferença, né? E aí eu... Né, não sei se eu posso aqui, mas eu faço questão de citar a liderança aí do nosso governador Romeu Zema, no sentido que eu tenho hoje contato com várias pessoas que eram de carreira, que são de carreira e já estão há 15, 20 anos no Estado, e o que uma liderança inspira, né? Ou retrai uma pessoa. Então, em gestões anteriores, as pessoas elas falavam, não, eu ficava lá, chegava lá, via o site, fazia não sei o quê, mas não tinha um objetivo hoje maior. E essas pessoas hoje têm um objetivo, sabe? E elas pensam na sociedade. Então, o que mudou? Pô, ela tem, mas ela era, de certa forma, inibida num ambiente que fala assim, não, você não pode fazer, porque se você fizer, você está fora. Tinha esse ambiente. Hoje não, hoje você tem um ambiente produtivo, aonde eu frequento, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu não frequento outras secretarias, então eu não posso falar. Você está falando da sua experiência, que você está vivendo. Da minha experiência, da conversa que eu tenho com alguns servidores, que eu estou lá no dia a dia acompanhando. E diariamente você tem que lidar com aquele... Por que você faz isso aqui dessa forma? Porque a gente sempre foi assim. Porque eu sempre escuto isso. É muito difícil mudar a cultura organizacional no serviço público. Sim. Então, você escuta muito isso. Sempre foi assim. A gente sempre fez assim. E não é por aí, né? Assim, né? Tá tudo bem, sempre fez assim, mas, poxa, dá pra otimizar isso assim, aqui. E deu errado. E eu acho que a liderança do Zema no Estado, eu não acompanho tanto, mas eu vejo alguns highlights, assim, quando ele aparece em algum programa, alguma coisa, eu vejo. E compartilho muito a opinião dele em algumas coisas mesmo, porque essa forma de pensar, por exemplo, tá tendo um incêndio, aí você vai procurar o culpado, quem foi que botou fogo? Você vai querer apagar o incêndio, né? Então ele tem essa pegada, assim, não preocupar com quem tocou fogo, vamos apagar o incêndio primeiro. É isso aí, no poder público é isso, quem pôs fogo. Para culpar, para tirar e falar, tiramos, mas não resolveu o incêndio. Né? Dia a dia na empresa você tem problema. Antes de querer saber quem foi o culpado, eu quero resolver o problema. Óbvio, depois você tem que entender quem é o culpado, às vezes é um treinamento, né? Não no sentido punitivo do negócio. Cortem as cabeças. Mas você tem que entender a raiz do problema. Mas se você deixar o problema para lá, você vai entender a raiz, mas não vai resolver o problema. Entendeu? Eu mesmo tive um problema em casa. Um dia, né, a gente está fazendo a obra lá, eu tive um problema que o cara que estava fazendo a parte elétrica nossa lá, jogou umas plaquinhas de automação fora que custava uma grana. Pôs num saco de entulho. Aí o cara pegou e jogou fora. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava brigando com o cara, esbravejando, doida, que tinha ferrado minha iluminação, não sei o que e tal. Aí eu falei, tá bom, já brigou. Aí eu chamei o cara para conversa e falei, agora, meu amigo, vamos pensar como nós vamos resolver o problema. O problema está aqui.
nós temos o pior dos mundos, que é, isso custa X, você vai pagar X, mas não quero, você não vai ter como pagar. Uhum. Mas vamos pensar numa solução para a gente tentar recuperar. E aí ele ficou tranquilo, ele pensou numa solução, nós começamos a procurar, vi na câmera de monitoramento do prédio, vimos quem pegou o lixo, fomos atrás do cara, depois de uma semana consegui encontrar o cara, Caramba. no ferro velho, aí fomos lá e pegamos as plaquinhas de volta. Olha aí. Caramba. Então você vê, e aí, depois eu conversando com ele falou comigo, ô seu Lucas, pô, né, essa mulher ficou brava com razão e tal, mas eu fiquei muito tranquilo quando o senhor chegou e me tratou e focou e tirou o problema do meu, e falou, vamos resolver junto. Uhum. E aí ele pôde pensar, pôde trabalhar, foi lá e terminou o serviço, né? Então, eu podia criar uma inimizade ali, Sim. criar um problema maior e ficar sem as plaquinhas, não criar uma solução, ou podia trazer o cara para junto, mesmo ele ter criado o problema, trouxe para junto, resolvemos o problema e tal, terminou e deu tudo certo. Então esse é o foco, né? É cabeça de gestor. Cabeça de gestor. É, porque... Né? E às vezes no poder, no público, não, aí eu entro muito nessa... é complicado. Eu sou meio que vou para frente, Uhum. às vezes o pessoal puxa a orelha. É. Calma aí. Mas eu prefiro ir Uhum. e puxar a orelha, às vezes um pouquinho, né? Do que não ir. Entendeu? Quem sabe assim eu indo, não muda algumas coisas, entendeu? Sim, Assim, então, sim. Mudar até muda, só que você tem que pisar, é como se estivesse pisando, tem que pisar... Sim, Assim, sim, tem que saber onde tá pisando, né? Tem que pisar em ovos, E aí, onde entra uma formação que eu tive importantíssima, né? Na CDL Jovem, e aonde começou a minha história, né? Eu até ia te Associativista. perguntar sobre isso um pouco. Eu comecei na CDL Jovem já um pouco velho, né? Eu tinha 27 anos. Me E chamou lá- de velho, pô. Você tá novo. Mas normalmente as pessoas entram com 20 e poucos, 23, 24, 22 e tal, Aham. entendeu? Então eu comecei um pouco acima do que as pessoas começam, né? E ali eu dediquei bastante, participei de vários projetos, ora liderado, ora líder, mas sem vaidade, né? O importante é isso também, ressaltar que a gente não pode ter, tudo sou eu. Não, é um grupo que constrói, né? E aí eu fui alçando posições de liderança dentro da entidade, né? Então eu fui presidente da CDL Jovem, fui coordenador estadual, depois fui coordenador nacional. Então eu passei em todas as esferas de liderança de uma CDL Jovem e hoje eu estou como vice-presidente da CDLBH. Então tudo começou aí nisso, nessa troca de experiência, né? Fazendo as coisas acontecer, vendo amigos ali, o ambiente florescendo. Falei, opa, eu tenho que florescer também, eu tenho que, né, gerar um bom fruto. Então a minha trajetória, que eu nunca pensei em nada de questão política, nunca passou na minha cabeça em nada de ser candidato, em nada de fazer parte do governo, nada disso. O pessoal fala assim, mas você tem um perfil. Tá bom, as pessoas sabem mais da gente que a gente da gente, né? Às vezes, Sim, sei lá. Com certeza. Né? Olha pra gente e fala. Mas eu não tinha... É daí que a minha pergunta é daí que muito empresário acaba indo pra política? Porque a gente se questiona, né? Por que tem tanto... Não. O que você acha quais são os motivos reais? Eu acho que, de certa forma, tem um pouco do perfil. Uma coisa puxa a outra, você acha que vai... Porque, por exemplo, eu tenho amigos meus que vieram também, que estavam na CDL Jovem, que são grandes empresários. Uhum. Nós temos aqui o PH, que está ali, né, da CDL Jovem, está empreendendo lá no restaurante dele. Tem outros amigos. Eles foram para o segmento mais privado. Uhum. Nós temos pessoas que vieram da CDL Jovem, que hoje estão na coordenação nacional do sistema CNDL como um todo, né? E tem o seu negócio. Tem eu e outros amigos que também vieram um pouco para o poder público. Eu acho que aí cada um vai se encaixando. Eu tenho meu negócio, é uma coisa que eu não abro mão, né, de ter meu negócio, porque eu não acredito em viver da política. Sim, sim. Né? Porque quando você começa a depender do recurso, da política, para viver, para se sustentar, você começa a estar sujeito a algumas coisas que você não quer estar. Aí você Então, foge do começo do inicial. Você vai, uma hora ou outra, vai esbarrar nos seus princípios. Vai esbarrar. Sim. Aí você olha assim, tá, se eu não fizer isso, eu morro de fome. Se eu fizer e tal. Mas aí você olha para a necessidade básica, morrer de fome. Então, o problema, tirando o seu caso, que você Sim. é servidor público, né, você foi criado, você tem essa carreira, tirando eu, no meu caso, que eu sou entusiasta, eu sou idealista político, eu não posso abrir mão do meu negócio. Sim. Né? O Zema, né? O Zema é um exemplo aí que, né, não precisava ir para política, mas penso eu que ele foi porque foi mais forte que ele, né? Acabou tendo que
sei lá, você está inconformado com a política do Estado e vou me candidatar aqui para ver se eu entrar consigo mudar alguma coisa. Porque até na intenção, ele não tinha intenção de voto, né? Aqui, Ele não tinha intenção de voto nenhuma antes da eleição. Nunca entraria na política se não fosse a questão nossa lá do Partido Novo, as pessoas na cabeça dele, não, Zé, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. E aquilo ali colocou uma formiguinha na cabeça dele falando, você vai, aí não vou, vai, não vou, vai, não vou. Até que uma hora você depara, putz, eu tô aqui, tem uma empresa, né, uma empresa gigante, né, no interior de Minas, quase 500 lojas, fora outros negócios, concessionários, postos que ele tinha e tal. Pô, tá na hora de devolver um pouco daquilo que eu construí para a sociedade. Tanto é que é um governador que não mora no palácio, ele tem um aluguel da casa... Aquela fala dele é maravilhosa. Que ele paga o aluguel da casa dele. Ele não tem 30 mordomos igual antes. Faraó, né, que ele fala. Faraó de Minas, né? Faraó de Minas. Faraó de Minas, ele não tem mordomo. Ele tem diarista que vai lá 2, 3 vezes por semana na casa dele. Hoje em dia, quem quiser visitar o palácio tem como, porque ele abriu, né? Abriu, a Casa Cor está tudo. acontecendo lá, então virou uma atração turística de fomento do desenvolvimento econômico, né, para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, o que eu falo assim, a aeronave, que era antes de uso exclusivo do governador, ficava parada lá gerando despesa, ele vendeu 1 ou 2 e disponibilizou o restante para utilização compartilhada com o Corpo de Bombeiro. Às vezes, as pessoas morriam no transplante, não era porque faltava o órgão, não. É porque a logística não tinha quem levar. Vê se pode um absurdo desse, cara. E com 4 aviões parados. E com 4 aviões parados. Caramba. Né? O governador, antes anterior, ia do palácio para o estado administrativo de helicóptero. Então, assim, e até, assim, pelo menos ele fez uma promessa de campanha que ele não ia receber salário, né? E o salário do governador é R$8.000, assim, que para responsável que é baixíssimo, né? Sim. Mas ele durante, até pouco tempo atrás, ele doava. Eu não sei como é que está hoje, se ele continua doando. Hoje doa metade. Porque ele falou que enquanto ele não regularizasse o pagamento do servidor público, ele não receberia. Ele não receberia e doaria 100%. Após regularizar, metade. Então, e toda hora é dor de cabeça. É problema para ele, é problema para ele, é problema para ele, é problema para ele. Está rodando o estado inteiro, fazendo, né, investimento no estado, em várias cidades. Então, se não for por propósito, não tem como agradar, cara. Eu não sei o que acontece, porque se o cara faz isso, enxuga a máquina, ele paga os servidores, porque assim, também essas notícias estão correndo, né? Tá todo mundo... conversei com um policial militar esse final de semana sobre a questão do salário, do atraso, realmente existia, isso está sendo agora colocado em dia, tudo está se organizando de alguma forma que seja sustentável para o Estado, e ainda tem o pessoal que critica, porque assim, cara, se a gente não tem um político assim, a gente vai ter qual tipo de político? O comum que está sempre fazendo as mesmas coisas e não faz nada? E aí ele é um grande exemplo de que pessoas outsiders têm que entrar para vir com uma nova cabeça, né? Não vou falar não para não criar. Fica à vontade. Porque não quer dizer que às vezes tem muitos jovens que têm cabeça antiga, né? No outsider, por exemplo, o Zema é um cara de 56 anos, 57. Não é a questão de idade, é a questão realmente de hábitos, né? E o Zema sempre teve um hábito nos negócios dele, e ele fala muito isso, que ele ia em cada loja que ele inaugurava, ele ia. Então, um governador do estado, qual que é o papel do governador do estado? Conhecer o estado. Conhecer o estado. Pô, vou governar agora atrás da mesa. Como é que você vai conhecer os ancestros? No palácio, com o mordomo lá servindo, regada a champanhe cara, a vinho cara, comida cara. Entendeu? As custas de quem? Da gente. Né? Da gente. Pagador de impostos aí. Então, assim, e aí, quando você vai puxando a cadeia tudo disso, aí tem alguém que fala, eu não pago imposto. Ele não paga assim, se ele está comprando, tem contrabandeado. Que aí não paga. Mas aí ele está fomentando o crime. Sim. Aí mata alguém da família dele, ele fala que é problema de segurança pública. Mas ele não está vendo que aquilo ali, ele puxou uma linha do contrabando, da pirataria, que tem todo um crime envolvido e que vai expandindo e que vai chegar nele uma hora. Entendeu? Então, assim, nessa linha, uma das coisas que me motivam, né, a ficar... porque todo dia eu fico na dúvida, será que é esse mesmo caminho? Né? Será que eu tenho que estar nessa questão política? É uma exposição pessoal, é uma exposição familiar, né? Não é simples,
Mas quando você vê, por isso que eu falo a importância dos exemplos, né? Quando você vê exemplo dentro de casa, e eu falo que no Novo eu me sinto em casa, e aí eu posso falar que eu estou no Novo desde o primeiro dia. Até aproveitando, como que foi essa criação do Novo aqui em Minas? Como é que isso surgiu? Então, foi em 2011, né? Eu também participo, eu sou membro honorário de um grupo que é o IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes, que é um grupo liberal, né? Que inclusive um dos apoiadores, grandes apoiadores, é o Salim Mata, né? Fundador da Localiza, CEO e tal. E eu fiz parte desse instituto paralelamente com a CDL. Então, ali no instituto, nós temos pessoas do CDL e pessoas do instituto misturado. Então, o João Moedo, em 2011, um amigo nosso convidou para ir no instituto, ele contou da ideia do Novo, nós criamos um grupo e começamos a investir, né, dinheiro, investir tempo, né, relacionamento, para fundar. Para você fundar um partido político no Brasil, é quase impossível. Você precisa de ter 9 diretórios estaduais, até aí ok, beleza, né? E precisa, o mais difícil, ter 500 mil assinaturas registradas em cartório, com validade do cartório. Caramba. Mas para você ter 500 mil assinaturas com validade em cartório, você tem que ter quase 1,5 milhão, porque você às vezes assina uma forma de chega no cartório, dá pau. Não reconhece. Não reconhece. E aí como é que eu volto com você? Você passou na... E é 500 mil assinaturas no Brasil. Espalhados por regiões, só para o pessoal entender. Nesses 9 diretórios, nesses 9 estados, você tem que ter um representante de 500 mil assinaturas registradas em cartório. Isso para você entrar no tribunal com pedido. Porque depois você tem várias exigências lá. Essa parte burocrática interna eu não acompanhei. Sim. Eu acompanhei a parte de campo. Então a gente ia na Praça da Liberdade, ia na Praça da Assembleia, ia na não sei o quê, final de semana, né? Que eu poderia ficar lá com a minha família, tranquilão, sair pedindo assinatura, tomava xingamento. Mais um partido político no Brasil. Foi a implantação do Novo no Brasil. Nós fizemos parte da implantação em Minas Gerais. Eu, um grupo de amigos meus, né, que continuam ainda no diretório, alguns, e tem alguns que não aguentaram, não tiveram tanta resiliência assim, porque tem muita dificuldade, saíram, né? Nós ficamos mais firmes no projeto. E aí, abrindo mão de toda hora, vamos fazer um evento aqui, pô, preciso de um cafezinho, quanto que é? Não, dá R$100 para cada um. Então você vai lá, pum, R$100. E para chegar lá, mais um, e ainda ser desconfiado, né? Mais um partido e tal. E então, um partido que tem na sua origem boa parte de empresários. Sim, sim. E aí, mas não tem jeito. Não, eu falo assim, o empresário no Brasil é visto como bandido, criminoso. Ninguém gosta de empresário. É um negócio impressionante. Fazer sucesso no Brasil é um crime. Sim. Igual ser empresário é um crime. Sim. Mesma coisa que eu falei com relação à educação, né? Se, tipo assim, você resolve estudar, aí você faz, hoje, por exemplo, faço doutorado, aí, tipo assim, é mal visto. Não é? Devia ser o contrário, né? Você, assim, pô, você estuda, você empreende, você é empreendedor, que legal, né? Sim, sim. E, tipo assim, as pessoas se inspirarem, mas não é assim que a gente se sente. Quando você quebra, você que é mais bandido, ele quebrou, é burro. É, burro. Nos Estados Unidos, não. O cara, você aprendeu, agora você vai ter... Aí, voltando, né, assim, quanto tempo demorou para pegar essa assinatura? Não, então, aí nós ficamos 4 anos nesse processo, como um todo, foi de 2011 a 2015. Na verdade, então, foram 3 anos colhendo assinatura e 1 ano no processo interno lá do TSE lá. Né? 1 ano, vai e volta. Até que no dia 15 de setembro, então, o Novo virou partido político. E isso sempre contra os estudiosos, os entendedores políticos. Não, o Novo não vai virar partido nunca. Por quê? Vocês não têm ninguém conhecido. Vocês não têm nenhum político. Vocês não têm nenhum artista. Então, vocês estão no caminho errado. Então, em todos os momentos, nós fomos desacreditados porque achavam, os entendedores políticos achavam que a gente estava no caminho errado. Nós superamos a primeira barreira, então, né, dos pessimistas. Tudo focado no propósito. E aí o que sustenta? Nós estamos no propósito. Mas tem hora que você dá lá, não é possível, não ficar isso. Aí tem um amigo seu que está junto, não, vamos lá, aí te dá um apoio. Então é importante fazer a coisa associativista. Porque quando você dá aquela fraquejada, que é cansada, aí vem um amigo seu e fala, não, só vem comigo aqui e tal, aí te dá um gás. Então isso é muito importante. Tá junto sempre, entendeu? E ó pra você ver, os caras lançaram o partido. Acho que o que mais impactou no Brasil todo foi em Minas Gerais, que os caras de cara lançaram o Zema. Não, ninguém imaginava, velho. Ninguém imaginava. Aí nós, em 2016, aí nós criamos um partido
em 2015, fomos lançar a primeira eleição do Novo em 2016, sem nenhuma experiência política. E as eleições municipais, né? Eleições municipais, que são as difíceis. Né? Uma eleição de vereador, ela é complexa. Né? Então, eu fui presidente do partido em 2016, 2017, e juntamente com outros amigos, coordenamos uma campanha, fizemos captação de possíveis candidatos, e essa captação, cara, eu ligava para as pessoas, aqui, você não quer ser candidato, não? Não quer mexer com a política, não, mas você não quer mudar o Brasil, não? Quero. Uma única forma de mudar é a gente colocar, dar a cara a tapa. Então, eu ia convencendo as pessoas a mudar, né, nessa ideia de mudar o Brasil, se colocando à disposição, e conseguimos captar, então, candidatos, né? Fizemos, o Novo tem um processo seletivo, assim, até quase uns 60 pessoas, né, para ser candidato. Veio o processo seletivo, tiraram algumas pessoas desistem no meio do caminho, e no final das contas nós saímos com 29 candidatos. Aqui em Minas? Aqui em BH. BH, só em Porque BH. nós só participamos em BH, Rio, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Foram 5 cidades só no Brasil que tiveram eleição em 2016 pelo Novo. E aí, com metade da chapa, porque a chapa são 62 pessoas, sem propaganda, a gente não tinha candidato a prefeito, tinha nada, sem ninguém conhecido no processo. Todo mundo falando, o Novo não vai eleger ninguém. Vocês são doidos, você não vai eleger ninguém. Ferrou. Elegemos um vereador, que hoje é secretário do governo. Matheus Simões? Matheus Simões, que foi um grande exemplo, né, e fez grandes coisas na Câmara Municipal, mesmo com pouca atuação, porque é limitado, se você não tem uma bancada grande, mas ele deu grande exemplo para todo mundo, e foi foi o primeiro, na verdade, a cortar gasto de gabinete. Então, ele, por ano, ele economizava R$1 milhão no gabinete. E aí, teve um momento lá que ele tentou pegar essa verba, né, e queria mandar para a prefeitura para ser reinvestido em educação. E a prefeitura negou. Você só queria devolver o dinheiro, Ele só queria devolver. A prefeitura, e falou, eu vou destinar para educação. Não pode. Então, é isso. Você sabe assim, você não pode. É o dinheiro do imposto, que todo mundo quer que seja investido em saúde, educação. Eu quero devolver, você não aceita? Então, eles criam todo o arcabouço para criar justificativa, mas eu não posso. Tá bom, o Matheus Simões não pôde, mas ele teve a intenção de fazer. Ele inclusive, divulgou isso, né? Então, nós temos que... Então, o Novo criou... E esses políticos são mal vistos, né? Entre os políticos, né? Os de velha guarda aí. Sim. Vai que a ideia pega, né? Não, aí fica mal visto. Não, e aí, a ideia pegou. Pegou assim... aí eu falo assim, porque eu vejo avanços na política. Então, por exemplo... Então, lá, quando o Matheus Simões entrou, ele era o único que economizava. Talvez tinha mais um lá, né? Que economizou alguma coisa. Hoje, na segunda legislatura, que nós elegemos 3, depois eu volto, nós temos quase 8 pessoas. Então, acho que o exemplo... ele vai arrastando. Então, isso Novo trouxe dentro dos valores, né? Fazer uma gestão enxuta, não usar o fundo partidário. Então, o Novo hoje é o único partido que tem, porque tem partido que não usa, porque não tem acesso ao fundo partidário, porque não tem bancada. O Novo tem acesso, tem bancada, recebe e não usa o fundo partidário, que é o dinheiro dos nossos impostos que serve para bancar a estrutura partidária, né? Muitas vezes... E você acha que precisa? Porque com a internet hoje, basicamente, o marketing digital aí, você faz com muito menos dinheiro, né, cara? É muito mais tranquilo hoje você trabalhar com uma pessoa que seja fazendo marketing digital do que ficar fazendo panfleto ou o problema carro é que o de fundo som, partidário ele não é usado, não é só para isso. Pra propaganda, né? O fundo eleitoral, né? Isso, o fundo eleitoral. Ainda tem isso. Tem o fundo partidário, tem o fundo eleitoral. Fundo do partido, fundo das então, eleições. O fundo partidário são hoje em duas dia coisas paga ainda. até advogado de político. Não. Então, nesse meio aí tem muita coisa. E aí, elegeu, o Matheus deu um grande exemplo. Aí chegou 2018, eleição, né? Então, o diretório foi no Romeu Zema, nessa época eu já estava na coordenação nacional da CDL Jovem e já tinha saído do diretório, mas sempre ajudando como voluntário. Não é a função, porque eu sou presidente, eu ajudo, que eu não sou, eu tô fora. Não, a gente está sempre contribuindo. Obviamente, você tem momentos de mais intensidade e você tem momentos que tem que passar o piano, porque é voluntário, tudo voluntário. Então, você tá ali, velho, eu cansei um pouquinho, agora assume outro. Então, você passa o bastão, mas você tem que estar sempre ali à disposição para dar a retaguarda. E aí, conseguiram convencer o Romeu Zema a sair da zona de conforto, a vir candidato.
E nessa época, de fato, assim, alguns falam que sabiam que ele ia ser eleito. Eu, particularmente, né, a meta nossa era ter 6% de eleição de voto. A verdade é essa. O próprio Zema não acreditava, mas no início ele falava, gente, estou aqui para divulgar uma ideia, não vou ser eleito. Mas depois ele começou a mudar o discurso, falou, não, nós temos chance. Mas, né, num sentido para ser mais otimista também. Acho que a grande virada de chave foi conseguir a Globo mudar a regra do debate para ele participar. Foi o 6% que atingimos, aí ele participou, foi no último debate que mudou, que o pessoal viu uma terceira via viável. E aí, contra tudo, contra todos, elegemos um governador, elegemos 3 deputados estadual e 2 federal. Então, assim... Federal é o Mitrô e... Lucas Gonzalez. E Lucas Gonzalez. Estadual, o Laura Serrano. Ele, na eleição, né, a Laura Serrano, o Guilherme da Cunha e o Bartô. E o Bartô. Isso, foram os 3 eleitos na mesma situação. Não vai eleger, não vai eleger. Então, o novo, eu falo assim, é inovação na política. E aí o que eu vejo hoje, óbvio, você tem erros, né? Não existe ninguém perfeito, não existe organização perfeita. Ainda mais na política. Óbvio que tem falas aí no novo, erradas, tem problemas, mas o pessoal quer pegar o novo e transformar num demônio para poder acabar com esse exemplo que o novo está dando. Sim. Você pega no ranking dos políticos, os 8 deputados federais do novo são os 8 melhores. Sim. Entendeu? Em quê? Não é só porque economiza dinheiro, participam do plenário do Congresso, são de assiduidade, tem coerência na legislação. Então, eles olham tudo. O que o cara falou em campanha, com o que o cara faz no Congresso, se o cara está presente, porque ali o cara, às vezes, nem vai né, votar, não vai nada. Eu vi uma entrevista do Poit esses dias, falando sobre como é que o ranking funciona, exatamente isso aí que você está falando. É isso aí, cara. É uma dificuldade da... Tipo assim, o negócio é tão bizarro que presença conta ponto. Conta ponto. A que ponto nós chegamos, entendeu? Pô, é igual o professor falar com você aqui, se você vir na minha aula todo dia, eu te dou 5 pontos. Então são coisas absurdas que custam caro pro bolso do cidadão. E que o Novo tem dado esse exemplo. Aí, assim, óbvio, né? Assim, a gente tem que... porque se a gente ficar batendo, criticando, a gente cria uma rixa muito grande. Nós temos que falar, não, gente, faz igual. Né? Tem que ter exemplo. Eu vou pegar uma fala do PH que, assim, que organizações são feitas de pessoas para pessoas, né? Isso. Porque nós somos falhos. É isso aí. Não adianta querer que vai surgir um político, um partido que vai chegar aqui e vai ser representação de Deus aqui e vai fazer tudo conforme um julgamento superior. Não, a gente está aqui dando a cara a tapa, né? Assim, e como você como empreendedor, eu como funcionário público, o Nicola como advogado na empresa dele, nós estamos aí no dia a dia errando, né, falhando, mas aprendendo com as falhas, né? E acho que é assim que funciona a vida. Fail fast, né? É um mindset de startup, né? Você falha, aprende, corrige. Um dos valores que eu tenho lá na minha empresa, que é a realização, está descrito lá, realização, acertar e errar, ser melhor a cada dia, aprender e tentar de novo, né? Então nós temos que estar sempre praticando. E aí, dentro dessa linha... E 2020? Então, aí chegando nessa linha, né? Então o governador foi eleito, sei que, tal. Algumas pessoas do Novo me procuraram falando para eu ser candidato a vereador em 2020. Eu falei, não, quero ser candidato não, ajudo, estou à disposição, mas candidato não. Aí é aquele negócio, né? Eles usaram o que eu falava quando em 2016 para convencer as pessoas a serem candidatos, usaram contra mim. Aí não era você que falava que se a gente não for para o fronte da batalha, nós não vamos mudar nunca, que nós temos... Então, assim, que a gente tem que pôr a mão na massa, que a gente tem que sair da zona de conforto. Você acredito. Então, mexeu no meu íntimo, entendeu? Aí, eu pensei, então tá. Então, vamos candidato. Tentei me estruturar um pouco antes, né? Tentei. Não consegui ser tão exitoso por causa da pandemia. E foi uma das coisas que quase me fez desistir. Quando começou a pandemia, eu pensei assim, putz, porque tinha um planejamento, porque eu não sou assim, mega, a gente vive numa bolha aqui em Belo Horizonte, né? Então eu não sou mega conhecido, né? Tem uns amigos que sabem da minha caminhada e tal, mas né, a gente tem que rodar, conversar, mostrar e tal. Então a pandemia deu essa travada. E aí eu pensei assim comigo, os 2 gatilhos para Deus, se minha empresa cair,
não sou candidato. Ou se minha família tiver algum problema de saúde grave, também não sou candidato. E aí, durante a pandemia, até a eleição, e até hoje, na verdade, não tive nenhum problema em relação a nenhum desses pontos. Aí chegou, fui candidato a vereador, defendi justamente essa bandeira de liberdade econômica, de desburocratização, porque é através do desenvolvimento econômico que nós vamos trazer o desenvolvimento social, e não o contrário. Não o contrário. Entendeu? Também. Então, eu ajudei a criar esse projeto Minas Livre para crescer lá em 2019, enquanto ainda, né, como CDL, as entidades ajudaram. E eu peguei essa bandeira e falei, eu vou levar para a minha pauta de campanha. Encampei isso muito, né, muito mesmo e tal. Tive quase 3 mil votos, fiquei em primeiro suplente, elegemos 3 vereadores, a Marcela Trópia, o Braulio Lara e a Fernanda Altué, que me representam, pessoas que eu tenho acesso. Então, o que eu falo, uma eleição, ela é muito mais que você ser, ela não é só ser eleito. Até pelo sistema proporcional, né? Os seus 3 mil votos, foi 3 mil? 2.883, mais precisamente. Eles foram fundamentais para que a terceira cadeira se sedimentasse. Não só os seus, os dos demais candidatos também. Sim, e aí, quando eu venho aqui, te peço o seu voto, eu me sinto responsável por você. Você confiou num projeto, você votou em mim, mas você elegeu outras pessoas. E aí, no Novo, é onde que tem outra diferença. Porque em outro partido, o cara vai ali, o cara é do bem, o cara do honesto, sei o quê, para você confia pra caramba, você põe a mão no fogo por ele, mas você não sabe quem que é o resto da chapa. Sim. Aí esse cara teve lá 1.000 votos, 2.000 votos, ajudou a eleger um cara que foi lá na comunidade ou em algum lugar, comprou voto, foi em algum, né, fez alguma coisa lá e se elegeu. Ele fez aquilo. Agora, os votos do outro cara ajudou a eleger. Então, eu nessa condição, eu nunca seria candidato. Eu fui candidato pelo Novo, porque eu sabia que se eu não fosse candidato, pelo menos eu estaria ajudando pessoas boas a se elegerem. E aí, aconteceu assim, acontece de vez em quando, mas ontem foi um caso emblemático, que eu fiz uma campanha muito ali também ali na Prudente de Moraes, por causa da enchente, né? Eu tenho muitos amigos ali, pessoal do posto de gasolina e tal. Fui lá, rodei o comércio, né? Pedi voto, pessoas me apoiaram e tal. E aí, quando deu uma chuva agora, 2 chuvas para trás aqui, que alagou e foi chuva pequena e alagou a Prudente, eles me ligaram. Ô, Lucas, nós precisamos resolver isso aqui, vamos. Aí eu fui, convidei um vereador, o Braulio, fizemos ontem uma reunião lá no ambiente deles, lá no posto, chamamos o pessoal do comércio, conversamos e estamos já tomando ações para peitar, enfrentar e cobrar da prefeitura um retorno das obras. Mas por que eu fiz isso? Porque eu me sinto responsável pelos votos que eu tive, que elegeram os 3, e também aqui tem que ressaltar o trabalho do Braulio, que é o Pita, é o cara que, né, ele tem, também não é só a consciência minha, é a consciência dele também, porque ele disse, não vou atender. Eu fui eleito na região do Buritis, que é onde que ele teve a maioria dos votos dele, mas ele atendeu, ouviu, colocou as ações lá que ele vai fazer, e é isso, e nós temos essa unidade dentro do Novo. Vai ter desavença? Vai. Mas é um partido com mais coesão do que os outros, né? Então eu fui candidato, fiquei primeiro suplente, então perdi a eleição. Não me sinto frustrado, porque eu faço parte de um projeto. Então, sai do expansão. Que está em expansão. E sai do Lucas pessoal. Eu acho que as pessoas falam, tem que ter candidatura independente. Eu sou contra. Eu sou contra a questão do furto partidário. Eu sou a favor de facilitar a abertura de novos partidos, mas eu sou a favor de uma instituição sólida, de instituições sólidas. Então, nós temos um problema no Brasil grave de instituições que estão corrompidas. A gente precisa de bons exemplos. Eu estou pensando aqui porque você falou que você é marido e pai, né? Que são... E o que você quer para o seu filho, como exemplo, né? Você quer mostrar para ele que é como seguir seus passos e que sua esposa também tenha orgulho de você ali, no que você faz. E eu vejo o Zema nisso, né? Nessa questão do exemplo, diferente dos outros políticos, né? Porque ele dá o exemplo. No cara que fica falando demais na rede social ou na mídia. O cara vai lá e faz. E aí você vê, o cara fez aqui uma coisa bacana. É um bom exemplo pra gente seguir como político, você que tá seguindo esse caminho, seus parceiros e tudo. E pra gente entender o que seria um bom político. Pra seguir esses exemplos de integridade. Porque eu acho que, assim, pra mim, fundamental é a pessoa ser bom pagador. E o Zema colocando as contas em dia pra mim, porque eu sou assim, eu sou um bom pagador, cara. Sim. Eu não fico em vermelho, porque eu sei pagar. Eu sei essa dívida, eu vou pagar. E pra mim é um bom exemplo também. Você apertou na mão, você assume que você
compromissou, você cumpre, né? Sim, Então, essa é o fio do bigode, né? sim. Hoje o cara assina um contrato, põe digital lá e tá dando cano. Né? Exatamente. Enfim, então, e esse cara tá aí tranquilo, tá solto. E tá ocupando posições de liderança, né, Sim. política. Sim. Né? Porque você tem pessoas que não cumprem nada e que estão aí se beneficiando das benesses do Estado. Mas o exemplo não é nem para se vangloriar, não. Eu não quero, eu sou. Não, eu vou fazer minha parte. O exemplo que você dá é para que outras pessoas possam vir e fazer a parte dela. Né? É nesse intuito. Né? Então, nesse intuito, eu fui candidato, defendi essa bandeira, não fui eleito, estou à disposição da sociedade belo-horizontina para ajudar no que for preciso, sempre, sempre. Enquanto eu estiver firme nesse propósito, eu vou estar sempre à disposição. E aí aconteceu desse projeto do Minas Vive para Crescer, começar a pandemia, né? Deu uma aliviada. Só antes de você entrar nele, pra gente, uma pergunta até que eu tenho até de cunho pessoal. Como, eu até te perguntei isso em outras ocasiões, mas a gente conversou muito rápido. Como que qual que foi a experiência da campanha em si, ainda mais numa pandemia? O que você aprendeu com a campanha? Não com a política, mas com a campanha em si. Quando eu penso em campanha, de coração, dá vontade até de chorar. Não é brinquedo não, cara. Eu vou te falar. São picos de emoção o dia inteiro. Teve dia que eu acordava 4 horas da manhã chorando. Eu não sou de chorar, não. A gente tenta esse negócio de... Mas, assim, você pode olhar meu olho aqui. O olho dele deu uma enchida, deu uma envermelhada. Tô brincando, não. É um negócio, cara, que você fica assim, a emoção à flor da pele o tempo todo. Então você tem essa questão. Só que é uma experiência muito interessante, e aí fica aqui a minha provocação a todos se colocarem nessa posição, porque você começa a andar em lugares e conhecer pessoas e fazer certas ações que te tornam mais cidadão. Sabe? Porque você começa a visitar pessoas, visitar as coisas. Porque a gente está na empresa, a gente está com a vida, né, rodando, minha família, isso aqui, você vive no seu mundinho. Pá, pum, pá, pum. Casa, trabalho, academia, resenha, vai tomar uma, tá ali. Uma bolha, né? Tá ali, a bolha. Quando você vai para candidato, quando você vem para uma situação dessa, cara, você obrigatoriamente, aí obviamente dependendo do candidato, eu pulei de cabeça. Eu fiquei praticamente 45 dias sem pisar na minha empresa. Eu ia lá domingo, como é que eu ia na minha empresa? Eu ia domingo à noite. Eu fazia a campanha domingo, saía, ia para a empresa, porque eu confiro as contas, né? Minha empresa, eu faço todo e já deixava tudo direcionado para fazer as coisas. Né? E às vezes quando dava uma coisa, uma bronca, e graças a Deus eu tenho uma equipe boa na empresa, baseada em valores. A minha empresa chama Target. O Target é o nosso alvo por causa dos valores que a gente acredita. Então a gente fala que seja cliente, seja colaborador, fornecedor, sócio, se todo mundo trabalhar dentro desses valores, cada um alcança o seu target. Então a minha empresa tem uma proposta de valor interessante. E eles cuidaram da empresa como cuidam hoje. Então é um pico de emoção, é aquele negócio, loucura total. Você tem que fazer, você tem que vender, você tem que captar dinheiro, você tem que pedir voto, você tem que parecer que você está... E outra coisa, esse negócio de pedir voto, parece que você está pedindo favor. Tipo assim, na minha cabeça, eu estou fazendo um favor, colocando meu nome à disposição para fazer a coisa correta e parecendo que eu estou pedindo favor pro cara para votar em mim, o que você vai me dar em troca, entendeu? E durante a campanha eu tive várias pessoas que tiveram essa conduta comigo, me pedindo coisa em troca, e eu não fiz nenhum tipo de negociação. Pessoas querendo vender voto, aparece, ainda mais quando você estava, porque meu nome, ele saía direto no jornal, como um dos cotados, né? Então, a véspera da eleição saiu acho que da Rádio Tatiaia, não sei. Até antes, um pouco, antes da eleição mesmo, saiu um pessoal especialista, quem são os possíveis eleitos? Aí eles fazem por partido. Quantas vagas cada partido vai fazer e quem são os possíveis eleitos? Então, no novo, eles falaram de 2 a 3 vagas e colocaram os 4 nomes. Os 3 entraram, né? Então, foi 3 e eu fiquei de fora. Então, eles têm essa... Não sei como, cara. Os caras conseguem fazer essa conta, sabe? E fizeram. E aí, como eu fiquei visado, um monte de gente veio me procurar. Não, tem ali 600 votos, se você me der X, eu... Procurou. Eu falei, não, mas eu nunca destratei a pessoa. Eu sempre, não, vem cá, agradeço por você ter me procurado.
mas eu não vou fazer isso não. É, Né? se você acredita em mim, vota em mim. Vota em mim, É. entendeu? Mas a questão da eleição, ela vira meio que, eu vou te dar meu voto, o que você vai me dar em troca? E essa é uma mentalidade que o eleitor tem que mudar. Sim. Ele tem que pesquisar, sim, a vida pregressa, né, do candidato, o que esse cara já fez, de onde que ele vem, parará, e falar, não, esse eu confio. E também avaliar a chapa. Porque eu posso confiar no você, mas Mas não posso confiar no que... no outro que tá lá. Entendeu? E aí? Você vai ser Inclusive, responsável? Pedro, pedir até um adendo, passar um recado pro pessoal aí, gente. A gente tem muita mania de discutir eleição para prefeito, governador e presidente. É óbvio, esses cargos têm um grau de importância muito grande, mas, gente, vereador, deputado estadual e, principalmente, deputado federal, Sim. no fim e ao cabo, o poder de mando mesmo, quem comanda o nosso país são as casas legislativas. Porque se o Congresso, sabe aquela história da governabilidade? Então, se as casas legislativas não permitirem, o executivo não vai para lugar nenhum. Sim. Então, pessoal, vamos pegar isso, não é? Aproveitando que o Pita está aqui, independentemente de partido, você tem a sua preferência ideológica, você tem a sua preferência partidária, pesquisa, preocupe-se. Votou, o sistema proporcional, os meus votos foram para outro. Vai cobrar desse outro que foi eleito com seus votos. Sim. Porque é muito importante. A gente deixa isso de lado. A gente só vê na internet briga de Bolsonaro, é Lula, é Ciro, é não sei quem. Todo mundo comprando uma ideia. E você vai perguntar para aquela pessoa, você votou em quem para deputado federal? Você votou em quem para deputado estadual? Ninguém lembra. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E toda hora tem uma PEC lá na Câmara. E toda hora tem uma situação lá. Então é só deixar esse recado, aproveitar até. Mas eu acho que culpa disso também é desse monopólio partidário. Os partidos estão na mão de donos. Os partidos têm donos. Então eles põem quem eles querem lá. Então, quando a gente quebrar esse monopólio e facilitar a abertura de novos partidos, desde que não tenha dinheiro de fundo partidário, que eu sou da linha seguinte, vai abrir mais partido para ficar imposto. Não, tá errado. Entendeu? Mas para que as pessoas boas, pessoas que têm ideologia diferente, mas porque tem gente que fala que tem ideologia, mas só usa daquilo ali como fachada. Nos bastidores tá lá, ó, né? O cara, vamos dizer assim, né? Ele fala que é a favor da distribuição de renda, mas na casa dele é só caviar, né? Ele tá de iPhone. A favor de CLT, mas a contratação é PJ. Agora, então, manda a turma morar na sua casa. Não, na minha casa não. Então, para fora é muito... E é isso que o Novo faz. O Novo corta na pele. O Novo, os mandatários, dão um exemplo. Então, assim, eu sou a favor de desburocratizar, de quebrar esse monopólio de partido, mas que as pessoas, tem que ter regra para fundar, não pode ser uma regrinha, mas para ampliar o leque, porque hoje, como que a gente tem aí, é o que eu falo, infelizmente, vai continuar patinando um pouco nos mesmos, porque o cara vai estar sempre comandando, porque o cara que é o dono do partido, o que acontece? Ele comanda para quem quer pôr o dinheiro do fundo partidário, entendeu? Ele gira os holofotes. Ele gira os holofotes, onde que quiser. Você fala mais a questão, vamos institucionalizar os partidos, transformar em instituições que têm transitoriedade. Os partidos são instituições. Não, mas eu falo assim, porque são instituições muito focadas em uma pessoa específica, aquela pessoa... Personificou, a Isso, verdade é essa, isso, personificou os partidos, mas são instituições que foram personalificadas. E, de certa forma, sempre vai ter essa personalificação. Ali é do fulano, né? Até quando você vai lá, você que é do interior, né? Eu sou o Bruno. O Bruno falando do seu pai. O Bruno de fulano. Né? Bruno então, do Gil, do Zezinho Nicolau. Isso. Então, isso sempre vai ter. Isso é do ser humano. Sim. Agora, desde que sejam personificações positivas, construtivas. Entendeu? Não é? Isso existe, gente. Do fulano. Então, normal. Mas nós temos que ampliar esse leque. Porque quem for um leque fechado, muitas pessoas não têm coragem de entrar. Porque elas sabem que elas vão ser ali, de certa forma, manipuladas. Eu vou trazer isso aí para a questão do empreendedorismo, que a gente estava conversando sobre a questão do empreendedor mineiro, né? Que a gente estava questionando, tentando entender por que o... Assim, a minha pergunta, você acha o empreendedor mineiro tímido? A gente estava falando muito de bairrismo. De forma alguma. De bairrismo, né? Porque o mineiro, até por conta dos empresários virem para Minas Gerais para empreender no ramo de gastronomia, por exemplo,
que a gente foca muito na comida mineira, na cultura mineira, se fecha, até o Thiago fez muita crítica a isso, né? O Thiago do Evu lá falou assim, não, mas a gente tem que abrir a cabeça porque não pode ser só o nosso aqui, não, a gente tem que apreciar outras coisas. E aí a gente falou muito disso, né? Mas o que você pensa, assim? Porque a gente estava tentando entender por que as marcas mineiras outras cervejas. Algumas marcas não estão. Por que não se expande? Porque é tão bom. Uma expansão. Porque você vê muita marca. Lógico que nós temos exemplos contrários. Chegar em Minas, né? Mas você não vê a marca de Minas chegar como chega pra cá, né? Em outros estados, em outros. O que você pensa disso, Pedro? Então, eu acho que o mineiro é um inconfidente. Nós estamos sempre desbravando coisa nova, assim, né? Peitando os desafios e tal. Óbvio que nós temos uma peculiaridade, até, vamos pensar assim, geográfica. Minas está no meio do Brasil. Então, quando você começa a analisar, se você está no meio, você tem que equilibrar entre o de cá e o de lá. Então, o mineiro tem um perfil mais político. É o fiel da balança. É o fiel da balança. E se você pegar a história política do Brasil, você vai ver que Minas sempre foi o fiel da balança. E Minas sempre ocupou posições de destaque, de liderança, no cenário político nacional. Né? Então, é só você pegar a história e ler. E aí, quando você vai para o sul, ou para o norte, nordeste, você vê pessoas mais, vamos dizer assim, sem querer, né, rotular. Sim. Né? Óbvio que toda regra tem exceção, por favor, né? Porque senão... Não, nós estamos falando com a pessoa que está andando o estado inteiro, né? Não, eu rodando o estado, e eu, enquanto coordenador nacional da CDL Jovem, eu coordenava um grupo de 17 estados de jovens, que tem do sul ao norte do país. Então, assim, eu sempre tive que fazer esse papel, porque enquanto o norte tem uma realidade, na pandemia, nós temos um projeto, por exemplo, que é o Dia Livre de Impostos, né? Que é um projeto que a gente protesta contra a carga tributária. E aí, o bicho estava pegando no norte, principalmente em Manaus, muita gente morrendo, e o coordenador lá não queria que o projeto fosse executado, enquanto a parte do pessoal não queria. Então, como é que eu vou fazer esse meio de campo? Então a gente foi conversando, foi trazendo, né, mostrando que uma coisa, outra coisa, que tem formas da gente se reinventar sem ser invasivo, né, e sem pôr em risco. E aí nós transformamos o nosso projeto em online. Então, no ano passado, nós fizemos um DLI totalmente online. Então, nós DLI é a sigla para Dia Livre de Impostos. Dia Livre de Impostos. Então, nós fizemos o Dia Livre de Impostos totalmente online. Tivemos excelentes resultados, coisa que a gente nunca tinha tido antes. A gente sempre teve bons resultados de adesão de empresas, de mídia espontânea, muita coisa, né, em torno do projeto, mas a nossa adesão online era baixa. Como a gente converteu o projeto 100% online, inclusive, aí esse amigo de Manaus falou, não, tá certo, vamos fazer. Comprou e fez e realizou, e foi um dos grandes apoiadores, o negócio tomou uma proporção muito grande. Porque, beleza, estava tudo fechado, ali morrendo mais, aqui morrendo, vamos cuidar da saúde. Mas também não vamos deixar as empresas morrerem. Então, a gente deu essa alternativa online das empresas venderem, entendeu? Uhum. Então, voltando à essência, eu falo, o mineiro, ele tem esse perfil conciliador, porque nós estamos no meio, aí você vê um pessoal do sul é um pouco mais imediatista, certo de tudo, pá. O do Nordeste, você está falando também, do Norte. E eu vivi muito isso no sistema CNDL. São muito extremistas, assim, de certa forma. E por que vem tudo em Minas? Porque a gente, não, calma aí, vem cá, você tem razão nisso, mas você tem razão naquilo. Mas o que vai ser bom para o todo aqui? Então, a gente tem essa... Então, eu acho que isso, de certa forma, impacta, dá um pouco numa lentidão, às vezes, né, do pensamento, assim, da empresa, às vezes não dá um... porque fundamentar minha pergunta é porque a gente, assim, se deu certo aqui, né, igual você falou, se deu certo aqui, dá em qualquer lugar. Mas parece que assim, se deu certo aqui, tá bom aqui, sabe? A sensação que você tem, assim, eu não sou empresário, né, nesses ramos que a gente tem tratado, gastronomia e tal, mas assim, a gente não vê o que é nosso se expandir além do que já é comum, que é o pão de queijo, né, o doce de leite, até o Thiago falou do tarde do doce de leite no aeroporto, tal, mas assim, a gente não vê essas marcas de Minas Gerais se expandirem para fora de Minas, né? É por isso que eu te perguntei, você acha que até porque, se é por conta... aí beleza, né? Nós temos, e também, de certa forma, o estado de Minas sempre foi um estado meio hostil ao empreendedorismo.
Então, tinha também essa questão política. Né? E eu estou falando isso por conhecimento interno lá que eu E até dá pra gente pegar um gancho, até pra gente. O que essa função que você está exercendo lá na assessoria da Secretaria pode impactar positivamente nessa abertura econômica? Então, aí dentro dessa hostilidade, né, e eu tenho cases que vieram antes, né, empresas grandes para Minas Gerais, e a pessoa pergunta, mas quantos empregos você vai gerar? Ah, vou gerar 100 empregos diretos. Ah, não quero você não. Vai. Então, era assim que era tratado. Aí essa mesma empresa voltou na gestão atual, o cara falou a mesma coisa, não, pode vir. O cara abriu a empresa, gerou 300 empregos direto. Entendeu? Então, assim, Minas tem se colocado como, vamos dizer assim, pioneiro em desenvolvimento econômico, assim, um dos estados que mais está desenvolvendo no Brasil, óbvio que São Paulo ainda é a grande, sim, né, pujança econômica grande, mas Minas está em segundo lugar já. E aí, vindo para a sua pergunta, eu entrei nesse projeto, né, justamente, foram várias coincidências que aconteceram, eu defendi isso na minha campanha, aconteceu do governador ter esse projeto, esse programa, para disseminar no estado, aí eu tive uma conversa lá, eles convidaram, vem para cá e tal, vamos fazer, e no propósito de disseminar no estado. Por quê? Quando a gente tem os municípios também mais, com leis mais amigáveis, né, para o empreendedor, o estado se torna um estado melhor para se empreender. Não adianta o estado falar, vem para cá. Tá, mas eu vou instalar na cidade tal. E se a cidade tal não for... Não aderir. E como é que é essa questão do decreto? É um decreto? Então, aí que acontece. Aqui em Minas, no âmbito federal, veio por MP, medida provisória, que aí depois virou lei lá para setembro de 2019. Aí o governador pegou essa pauta, fez um decreto, porque você tem duas formas, né, ou decreto ou lei, de trazer, de colocar alguma questão para a sociedade. Se vê muita coisa via decreto, o pessoal, o governador, o prefeito está muito... Quer mandar demais. Quer mandar demais. Então, eles evitam fazer muitos decretos, porque para não ficar essa coisa impositiva demais, né, mandona demais. Colocou o decreto em Minas para ir já arrumando o estado, porque tem meio ambiente, vigilância sanitária, Corpo de Bombeiro, muitos entraves para o empreendedor, para ir arrumando essa casa. E aí ele criou um modelo padrão de decreto, para que os municípios também pudessem assinar esse decreto. E aí o que acontece? Tem município que assina o decreto e depois vem por lei, porque o decreto ele é muito frágil, ele pode ser revogado. Uhum. A lei não. Depois, quando vem por lei, a lei ela é mais... Então, o Estado leva esse projeto, esse decreto para os municípios, o prefeito, enquanto executivo, assina o decreto e, para evitar que o prefeito que foi eleito no próximo revogue o decreto, manda para a Câmara. Isso. Para virar uma legislação municipal. Para virar uma municipal. legislação. Não é que ele pega, ele faz uma avaliação, obviamente, não, né? Claro. Tem um corpo técnico dele, faz a avaliação, faz algumas adaptações, mas que se fosse depender só do prefeito para fazer o processo como um todo, ele não faria, que é burocrático. Mas o Estado de Minas, dentro do seu núcleo gestor, fez todos os estudos, criou um decreto padrão, que poderia ter algumas modificações, óbvio, para ter a realidade de cada município, que facilitou a vida do município. Então, os municípios o prefeito faz a avaliação e fala, beleza, vamos assinar esse decreto. Automaticamente, depois, ele já faz a reunião com a Câmara Municipal, já começa a tramitar a lei, aí quando a lei é aprovada, então já ficou uma coisa mais sólida. Aqui em Minas virou lei agora, foi aprovado e foi sancionado pelo governador, né? Então o decreto de liberdade econômica do governador lá em 2019 virou lei esse ano. Aqui e é uma lei que vai se aplicar para o estado inteiro? Para o estado inteiro. Nas pautas estaduais, no que tange ao estado, você vai fazer um empreendimento. No que tange ao estado, o estado já tem a liberdade econômica implementada. Perfeito. Agora, tem questões do município. Entendeu? Aí já é outra... E quais são as alterações? Você sabe citar as mais importantes que a lei trouxe? Sim, vou citar. Do decreto? E aí, aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um projeto de liberdade econômica que começou a ser tramitado em 2017, 18, sei lá. 2018, eu acho. E foi tramitado depois do segundo turno, nessa nova legislatura. Foi para a mão do prefeito para ser sancionado e ele vetou. Então, o nosso prefeito vetou
o projeto de liberdade econômica que tramitou por lei. Com que fundamento? Alegando que tinha algumas coisas, assim, eu nem aprofundei demais não. Ele falando que porque você tem algumas questões de prazo, por exemplo, né? Quando um dos pontos aí entrando dos pilares da liberdade econômica chama aprovação tácita. O que significa aprovação tácita? Quando você é empreendedor, o Estado te manda autuação e te fala assim, você tem 30 dias para se defender. Se você não se defende 30 dias, o que acontece? Você se declarou culpado, então você vai pagar a multa e pronto, vira multa. É, que a gente chama de revelia, né? Revelia. Só que no Estado não acontece isso. Você entra com um projeto na prefeitura, fica lá anos parado, e você está com o investimento parado aqui, e nada anda. Então, muito por causa disso, porque a prefeitura de Belo Horizonte ela é morosa na aprovação das coisas. Quando ela entra na questão do decreto, ela tem que pôr prazo. Então, se eu coloco um prazo, eu tenho que cumprir o prazo. Se eu não cumpro o prazo, está tacitamente aprovado o seu empreendimento. Bacana. E quem sofre muito com isso é a construção civil, postos de combustível. Eu rodei vários postos. Às vezes o cara querendo fazer uma loja de conveniência no posto dele. Aí chega o cara lá, aí você entra com um projeto, o negócio demora 2, 3 anos para rodar. Nossa. Você poderia estar gerando 4, 5 empregos ali, o atendente ali na loja de conveniência, mas não pode. E aí... Às vezes o cara tem o capital separado. Sim, tem o capital. Quer investir, tá com o projeto pronto, feito, e às vezes o projeto, a maioria das vezes, deve ser regular, dentro do que se exige, parou na burocracia. E aí, quando o negócio aprova, o que aconteceu? O mercado mudou, já é outra realidade, já não sei o quê. Empreendimento imobiliário. Você vai construir um prédio hoje. Hoje é uma realidade. Daqui 3 anos é outra. O mercado mudou. O boom imobiliário já caiu. E aí? Às vezes seu projeto foi aprovado, você não quer nem gastar o recurso aqui mais, não? Não, ficou 3 anos lá tramitando. Então, muito da prefeitura ter travado foi por causa disso, para não se comprometer. Aí é onde que entra as dúvidas. Eu não quero me comprometer por quê? Com prazo. Será que eu quero vender uma facilidade? Será que eu quero criar essa questão de criar dificuldade? Então, você tem essas questões. Mas aí, voltando mais para os pilares, né, um outro ponto 70% das atividades econômicas no estado de Minas Gerais são atividades de baixo risco. O pessoal do corpo técnico, né, da secretaria, juntamente com a Juseng, fizeram a avaliação de todos os quinais e chegaram nesse número. E você fala, atividade de baixo risco. Que risco ela apresenta para a sociedade? Não apresenta risco sanitário, não apresenta risco de meio ambiente. O cara abre a loja dele lá para vender roupa. Você põe as araras aqui, vou vender roupa. Qual que é o risco que se apresenta de dar algum problema? Nenhum. Mas era exigido 1 milhão de alvarás, de documento, disso, daquilo, de inspeção, né, de licença, para o cara abrir uma loja de roupa. Então, um dos grandes feitos do Estado foi fazer uma reclassificação do risco e extinguir a exigência de alvarás para as atividades que foram classificadas como baixo risco. Então, Minas Gerais, hoje, é o primeiro estado no Brasil em número de atividades classificadas. Começamos lá atrás com 280, aí fomos caminhando, chegamos a 550, e hoje nós temos 701 atividades econômicas classificadas de baixo risco. 701, é o estado que tem mais atividades classificadas de baixo risco. E isso facilita a abertura de novos empreendimentos. Então, que isso. Isso é informação que eu não tinha, que eu não fazia ideia, cara. O que é Isso aí desentrava muita coisa. Um escritório de advocacia, que risco baixo risco, um podcast é um baixo risco, zero risco. Aí você não pode ter, porque você tem que ter alvará. Vai abrir seu podcast aqui para você ver. Vai pedir alvará, não sei o que, não pode ter. Óbvio que você tem que respeitar algumas regulamentos. Por exemplo, aí nós temos, por exemplo, municípios históricos, tipo Ouro Preto, Mariana. Você tem uma questão predial. Aí você tem que ver. Tombamento, inventário. Aí é um outro ponto. Sim. Aí é a questão predial. Agora, a sua atividade não tem nada a ver com isso, entendeu? Assim, você abre ali, óbvio, você tem que respeitar as normas do prédio, a temperatura, sei que, né, essas questões de histórico, de conservação. Mas a sua atividade, então você está extinto de alvará. E quantas cidades você já rodou e quantas já assinaram o decreto? Você tem mais ou menos em mente isso? Normalmente, assim, hoje, amanhã, nós vamos ter uma assinatura aqui de 29 municípios da região metropolitana de BH.
Mas eu não rodei todas essas cidades. O que acontece? Nós tivemos uma parceria, por exemplo, nessa questão de amanhã, com a agência metropolitana da região metropolitana, a Mila, que é a diretora. Nós fizemos reuniões com os prefeitos das regiões aqui em Belo Horizonte, eles vieram para cá e aí eles decidiram amanhã. Então eu não rodei todas as cidades. Então hoje nós temos em torno de 150 municípios com o decreto assinado, mais uns 40 que estão na esteira aí, avaliando o decreto, né? Assim, tendo a tratativa de formalização. Eu devo ter rodado umas 30 cidades. Porque tem cidade que seja igual eu fui para Cidade polo, vamos dizer assim, né? Não, nem sempre. Nem sempre. Já fui em cidade pequena também. Mas às vezes, por exemplo, Taubeiras. Nós fomos lá, assinamos um decreto de 6 cidades. O governador agora esteve em São João del Rei. Assinou um decreto de 10, em conjunto. São João Nepomuceno. Nós já rodamos do sul ao norte. Foi em Paracatu, não foi? Fomos para Paracatu. Eu ia falar Paracatu e Pompéu, que Pompéu, acho que todo episódio tem que falar aqui. Não, mas Paracatu É obrigatório falar aqui. Paracatu, nós estudamos lá decreto também de umas 10, no mesmo evento. E aí a gente conta com a parceria da Associação Mineira de Município, alguns deputados pegam essa ideia e levam para a base e juntam os prefeitos e aí faz o processo. E aí, o meu papel muito nisso aí é o seguinte também. Como eu vim da entidade, e nós temos hoje entidades em toda Minas Gerais, CDL, Associação Comercial, Associação Industrial, Agrícola, nós temos que trazer as entidades para fazer parte desse processo. Não adianta só o prefeito ir lá assinar o decreto, engavetar e pronto. Não, nós temos que dar visibilidade, notoriedade. Nós temos que mostrar o que está acontecendo para fomentar o empreendedorismo. Então as entidades elas entram com esse perfil de pegar, entender e disseminar e fiscalizar, né, e ser a ponte ali entre o seu associado e o poder público. Então, o meu papel muito nisso, tem que conversar com vários prefeitos, roda a cidade, faz decreto, mas onde eu vou, deixa eu ver, tem entidade? Tem, não sei o quê, vamos junto, pra você entender. Tanto até que amanhã nós vamos ter presente de 12 entidades, vão estar aqui também. As partes têm que fazer parte do processo. Nós temos que envolver senão... a sociedade como um todo no processo. E não adianta a gente trazer, assim, óbvio, você tem pessoas que são blogueiros, que têm relevância, que vão dar visibilidade, beleza. Mas a entidade, ela representa um setor produtivo. Então, ela ficar sabendo do que está acontecendo e correr atrás e aplicar e fiscalizar e cobrar e ajudar a prefeitura, porque tem que treinar os fiscais da prefeitura. Não adianta só... Eu tive uma cidade... em 2019, quando começou esse negócio de decreto, eu falei, eu vou nessa cidade. A primeira cidade do Brasil a implementar o projeto da liberdade econômica foi Esteio. Esteio é uma cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Então eu já tinha um evento em Florianópolis, aproveitei que estava em Florianópolis, peguei um voo. O prefeito de Porto Alegre é do Novo, não é? Não, de Porto Alegre não. Não? O vice-prefeito lá, ele é um cara liberal. Ele veio do IEE lá. Mas é o prefeito de Joinville, que é do... É do Joinville, lá. Joinville, então foi essa confusão que eu fiz. Isso, Joinville. E aí eu fui para Porto Alegre, peguei um carro e fui lá para Esteio. Coincidentemente, o prefeito de Esteio, fui descobrindo lá, ele é casado com a amiga de um amigo meu de Juiz de Fora. Que isso? Você sai de Minas. Loucura. Você sai de Minas, mas Minas não sai de você, não. Loucura. Conversando, mas o que é? Você conhece fulano? Fulano é amigo da minha esposa pra caramba. Que isso? Então tem de dois. E aí ele veio com essa tratativa, né, pra Esteio. Em 3 meses, Esteio teve um incremento de quase 50% de formalização de novos investimentos, ok? Caramba. Mas ele fez todo o processo de treinamento dos servidores, para entender o que é lei. Precisa, cara. Precisa. Porque se você, como gestor, beleza, mudou esse processo aqui agora, a gente vai fazer dessa forma agora. Aí todo mundo fala assim, ok, na reunião, fala assim, ok, beleza. Aí passa 2 dias, tá todo mundo fazendo da velha forma. Não, e um monte porque de você não... risco de notificação sair ainda com o modelo antigo, aquela coisa toda. Então, assim, tem que ter esse negócio. E tem que ter também a porta aberta para ouvir, né? Se alguma coisa sair errado, tem uma ouvidoria ali que recebe a reclamação, faz a avaliação e dá a devida tratativa. Então, ele fez isso muito bem feito. E aí, o que aconteceu? Além do incremento de novos negócios, no segundo mandato, ali ele estava no primeiro mandato, num segundo mandato ele foi eleito, assim, de lavada.
No primeiro ele foi eleito com 40 e poucos por cento, no segundo quase 90%. É porque a gente tem aquela ilusão seguinte. Bom é quando as grandes empresas estão em determinados locais. Mas não, gente. Não. O que fomenta a economia é o pequeno empresário, o médio empresário. É ele que... Porque você pulveriza a economia, o dinheiro corre mais É o rápido. que dá sustentabilidade. Isso. Velho. E eu te falo que eu estive rodando, fui em Juruáia. Ó, você conhece Juruáia? Não sei onde é que Ninguém é. conhece Juruáia, né? Fica no sul de Minas, perto de Guaxupé, que é um polo cafeeiro grande. Podia tudo para ser também do café. Eles definiram a cidade como polo da lingerie. A cidade tem 10 mil habitantes. Cara, você vai na cidade lá, parece que você está na cidade do primeiro mundo. Assim, só loja chique, arrumada. E o secretário lá de desenvolvimento falou isso. Nós não tivemos tanto problema na pandemia, porque que as empresas são pequenas e médias empresas, familiares, todo mundo trabalhando no seu cantinho, fazendo suas coisas, sabe? E fomentando. Entendeu? Então, eles, não é aquela coisa, a grande O município empresa, mantendo a arrecadação. mantendo a arrecadação e tudo rodando. Né? Então, assim, não é aquela questão de uma grande empresa que paralisou todo mundo. Aí você pega aqui em Betim, vai uma Fiat sair de Betim pra você ver o que vira. Acabou. Igual aconteceu em Mariana, que era 100% dependente da Vale, da Samarco, que deu problema na barragem. Brumadinho. Então, quando você fica dependente de uma atividade econômica de uma empresa, isso é economia, quem estuda economia sabe. Você não pode ter seu ovo tudo num cesto só. Você tem que diversificar. Então, por mais que Juruáia tenha focado num segmento, e aí ele atrai indústrias para poder fornecer matéria-prima para essa confecção de lingerie, mas as empresas são pulverizadas. Alguém pode estar mal das pernas, o outro está bem, o outro está melhor, o outro está mais ou menos. Né? Então ele está equilibrado ali nessa balança comercial. Eu estava lembrando um negócio aqui, putz, cara, fugiu da importância. Lembrei aqui. Porque o político, ele tem na cabeça dele que ao distribuir cesta básica, ele vai ser reeleito. Uhum. E o que acontece na maioria das vezes? Assistencialismo geral, né? Então, o exemplo que eu tive esteio grande foi esse. Ao gerar emprego, ao gerar renda, ao dar para as pessoas dignidade, dinheiro no bolso, para ela poder escolher o que ela vai comprar, Isso. é isso que a pessoa quer. Sim. Eu posso ganhar uma cesta básica, mas se eu não gostar de comer feijão? Isso. Não, e eu acho que o governo tem esse papel, mas para aquelas pessoas assim, que passaram, que estão mesmo assim, numa dificuldade momentânea. Dá um pouquinho. Agora, o que a gente vê é um ciclo vicioso de assistencialismo, que tem gente que tem onde tem guardar cesta básica numa sala dessa aqui, tem gente que está com a sala lotada de cesta básica, até vendendo. A verdade é essa. Uhum. E quando aconteceu na pandemia agora, que nós vimos que a Prefeitura de BH fez, distribuiu muita cesta básica, além das pessoas estarem estocadas de cesta básica, isso gerou uma inflação no supermercado, porque ela comprou do supermercado, montou os kits. E aí o que acontece? Pô, já estou muito vendido, vou aumentar o preço aqui. A falta de oferta... É a demanda que não é orgânica, né? Que não é orgânica. Então, a mão do Estado interferindo, de certa forma, negativamente aí na economia da cesta básica. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado para tratar disso, para não falar, não, tem gente que precisa. Uhum. Mas é o que eu falo. O sucesso do social não está em quantas pessoas entram, está em quantas pessoas saem. Né? Igual o negócio lá do Bolsa Família, comemorava-se que, nós temos não sei quantas mil pessoas sendo assistidas. Não, nós temos que comemorar quantas pessoas saíram do assistencialismo que não precisam mais. Sim. Entendeu? São inversão de valores aí que foram construídas ao longo da caminhada. E aqui nessas andanças suas aí, só pra gente caminhar pro final, você trouxe um presente pra nós aí e nós temos que aproveitar dentro do escopo nosso que é divulgar a cultura mineira. Pois é. Tomar menos um golinho. Gente, e foi coincidência, né? Porque a gente estava programado de fazer esse podcast aqui. Eu estive em Salinas. Quando eu estava lá, postei, o Bruno me mandou um direct. Pô, traz a cachaça. E nós estamos aqui, né, no podcast dos Inconfidentes, falando de Minas, falando das oportunidades. E eu estou rodando o interior. Minas tem muita oportunidade, muita. Vou te falar, você está desempregado aqui, alguma coisa, vai para o interior. Cara, sul de Minas, bicho do céu, falta gente para trabalhar, se qualifica, falta, né, gente.
Ou tem emprego, só não falta emprego. Eu rodo muito, eu tô falando. Sim. Vou nas empresas. Tem vaga de emprego, mas às vezes falta gente qualificada. Então faz um curso técnico, vai pro interior, você vai ter uma qualidade de vida top. Você não vê mendigo na rua, você não vê segurança. Eu deixei meu carro, pode deixar agora, não pode deixar aí. Tranquilo. Segurança absoluta. Entendeu? Então, assim, é outro mundo, cara. Eu fiquei até com vontade de mudar. De ir pro interior. E o podcast, nosso objetivo é fazer Sim. com que a gente se desenvolva mais ainda. Trazer essa O cultura, Estado, né? É porque às vezes a gente falando, Pita, Bruno, vou falar, tem oportunidades, Minas tá. Aí o povo, não, você tá falando, mas você não tem conhecimento de causa, você não tem conhecimento. Vai ver você falando, vem outros empreendedores falando, e aí isso a gente precisa levar para fora e, vamos ver o que tá acontecendo. As coisas estão acontecendo. Você quer entrar nesse barco? Vamos seguir. Se você for lá em Extrema hoje, não tem um galpão para você alugar. Extrema se tornou um polo logístico top, só empresa top instalando lá em Extrema. Cara, vai pro sul, não tem erro, sul, norte, triângulo, o pessoal fala que Vale de Jequitinhonha é região pobre, não é. Tem suas dificuldades? Tem. Vou te falar, o que eu vi no Vale de Jequitinhonha, empreendedorismo, os caras investindo, abrindo cursos de treinamento profissional, técnico, sabe? E o pessoal unido. O prefeito é vizinho, só a vantagem que o prefeito é vizinho. Então aí nós trouxemos aí, né, a cachaça de Salinas, né, que é ícone lá de Salinas, Seleta. E aqui eu vou te entregar um copo aqui pra você tomar uma dose com nós. Vamos tomar uma dose, né? Mas tá... Tamo em baixa, mas é do Cruzeiro, viu? Continuamos sendo a maior torcida, né, de Minas Gerais. Né? Saiu muito aí? Tamo bem, calma, nós vamos recuperar. Aqui, ó, se puder. É passageiro, né? É passageiro. Infelizmente, estamos nesse problema. Vamos fazer um brinde aos Inconfidentes, a todo mundo que está aqui. Minas Gerais, Belo A Horizonte. foto, o retrato. Obrigado aí, a presença do Lucas. Vocês não estão vendo aqui, mas temos duas grandes assistentes aqui, né? Cuidando falando pra gente falar no microfone. Essas estão mais famosas que a gente. Mais famosas. Então vamos lá. Direto de Salinas. Caramba. Direto da fonte, né? Direto da fonte. É bom demais, né? Então, trazer, né? Nós temos um potencial muito grande, que às vezes é pouco desenvolvido, mas Minas Gerais está no caminho certo. E um outro, pra gente, né? Você está no caminho final. Outros estados, inclusive eu vou para Brasília amanhã. Nós vamos ter reunião com uma bancada de deputados de vários estados, que eles querem entender o que está acontecendo em Minas Gerais. Olha só. Então, outros estados estão tendo Minas Gerais como exemplo. E isso finalmente está acontecendo, né, cara? Pô, cara. Porque nós estamos cansados de escutar que o Brasil é o país do futuro. Tem 200 anos que o Brasil é o país do futuro. Porque a gente não chegou falamos do Zema aí, mas essa questão do Zema nos 45 do segundo tempo virar a chavinha ali e se eleger, isso aí mostra a insatisfação da população com o que estava acontecendo no estado de Minas, né? E nós somos pioneiros, Inconfidente. Exatamente. Sim. Né? Nós somos sempre pioneiros. Vamos continuar nessa batalha, vamos continuar acreditando, vamos continuar seguindo propósito, valores, unidos. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum, esquece. Sim. Né? E cada um vai dando sua contribuição. Não existe salvador da pátria, não tem um cara que vai falar, essa pessoa vai resolver. Não existe. A pessoa que falar que vai resolver sua vida, sai fora que é golpe. Exatamente. Não existe, eu vou resolver sua vida. Como assim? Como é que a sua vida é resolvida? Nada vem fácil. Nem você sabe, né? Quem é o outro vai saber. Pois é. O cara quer resolver sua vida, sendo que nem a dele própria é resolvida. Ué, entendeu? Então, e época de eleição tá chegando, os milagreiros aparecem, Sim. vão melhorar. O cara que tá lá há 20 anos nunca melhorou nada, agora tá falando que vai melhorar tudo. Entendeu? Então, assim... Abre o olho aí. Abre né? o olho. Aqui, só pra terminar. Se você quiser responder, você responde. Se você não quiser, você não responde. Vai ver, já sei. Não precisa nem falar. Nossa Senhora. Vai candidatar de novo ou não? Ó, é uma grande dúvida que eu tenho. Às vezes tem vontade, às vezes não. Apesar, eu já estou tendo uma experiência muito legal, né, rodando o estado, conhecendo realidades e tudo. Mas é muito pesado. A candidatura é muito pesada. Então, nós temos que ter tranquilidade, conversar muito com a família, né? Tem que ter o apoio da família. Se você não tem o apoio da família, você
você não vai para lugar nenhum. É. Né? Então, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, minha esposa está lá em casa, já me ligou aqui nos 2 telefones, né? Está lá em casa com meus meninos. Então, isso para mim é uma paz que eu tenho de saber que a coisa está funcionando. Entendeu? Sim. Então, graças a Deus ela me apoia nas minhas decisões, nem sempre da forma tranquila, porque obviamente que impacta na vida dela, né? Imagino. Nesse intuito, se for para contribuir, se for para nessa mesma linha que eu fui, né, para vereador somar, fazer um time de candidato de peso, para em vez de 3 deputados, de ter 10 deputados do time para fazer diferença, eu não vou fugir da luta. Sim. Né? Mas não é assim, não. Vamos, eu acho que, né, tem muita coisa para acontecer, vamos focar no que nós temos que fazer enquanto Estado, desenvolver. Ano que vem. Né? Ano que vem. Sim. Né? Eu acho que o Zema vai. A gente roda do interior de Minas. Tem cidade com 4 mil habitantes que nunca um governador pisou lá. Eu não duvido, não. E o Zema já foi. E o Zema anda na rua, as pessoas saem de casa para bater palma para ele. Mas vai ter um que falar que isso é populismo. Vai falar. Vai ter O pessoal quer abraçar, quer tirar foto. O pessoal da segurança do Zema, conversando outro dia, fala assim, pô, mas como é que é? É muito difícil. Com o Zema é tranquilo, o Zema não tem inimizade, ele não tem rejeição. O pior adversário de político deve ser, não quer o mal dele, porque ele é um cara do bem, um cara de coração bom, um cara que está ali para ajudar. Tem os erros dele? Tem. Tudo da vida, gente, ninguém é perfeito não. Sim. Mas está ali de coração, fazendo, não precisava estar ali, contribuindo com o nosso Estado, criando, trazendo, resgatando esse sentimento de pertencimento do Estado, de confiança, de seriedade para a gente. É o que eu falo. Uma liderança que não faz sentimento, cada um começa a seguir seu próprio caminho. Claro. Quando você tem uma liderança que faz isso, que traz sentimento de confiança, você começa, deixa eu ajudar. Então, nesse espírito, não só eu, mas todos vocês que me escutam aqui, que estão aqui nessa sala agora, convoco a todos a vestir a armadura, a vir para o campo de batalha, a defender a nossa sociedade, né? Não importa quantos votos você vai ter, importa o propósito que você vai disseminar, né? É o grupo que vai estar junto, que vai estar te representando. Não adianta só ficar reclamando. Não adianta só ficar reclamando. A gente tem que tomar partido em alguma coisa. É isso aí. Porque reclamar, ficar comentarista de televisão é muito fácil. Eu sou contra isso. Engenheiro da pronto. Ok, sou contra. Agora, você só contra, o que você vai fazer para mudar? Então, vamos para o front da batalha. Precisamos de mais soldado e menos general. Preciso. É isso Entendeu? aí. E a unidade, né? Porque a gente está vivendo um momento tão de extremos, né? Que a gente precisa. Você acabou de falar, você resume isso. A gente precisa de unidade, né? Sim. Se unir E unidade em valores. em valores. Eu tenho um valor claro dentro desse valor, que é relacionamento, que é da diversidade que nasce a força. Nós vamos pensar diferente, você vai ter uma ideia, você vai ter uma ideia. Mas se a gente focar num todo, as nossas ideias vão convergir para que isso aqui seja um melhor. E não, se a gente pensar igual, nós vamos cair no mesmo buraco. Sim. Entendeu? Então, é isso. Você pode divergir com respeito, né? Com respeito. Respeitando as diferenças, mas... Sem problema. E é das diferenças conversadas que vem a evolução. E mais uma vez eu volto no exemplo da luta. Quando você faz uma luta, o pau quebra na luta. Pá, pá, tá. Quando acaba a luta, abraça, cumprimenta e vão embora tomar uma. O advogado é assim também. É isso aí. Dentro da sala de audiência, Acabou. saiu Entendeu? da porta para fora. Não é nada pessoal, é para somar na sua experiência, na sua técnica e vice-versa. Então, mais uma vez, agradecer aí a Pô, vocês para nós, agradece. pela oportunidade. Né? agradecer você. É tão de bom ter- que a gente perde a noção do tempo, viu? Agradecer você por ter vindo aqui, mesmo com todas as dificuldades, com toda a agenda cheia, ter disponibilizado um tempinho pra gente. E pra nós é fantástico. E aqui, pra te achar nas redes sociais, é Lucas Pita BH com 2 T's. Isso. Lucas Pita BH com 2 T's. Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Eu sou um pouco fraco ainda, assim, confesso, né? Eu sou fraco, assim, mais o movimento Instagram e Facebook. Twitter, eu tenho que melhorar, né? A minha atuação. É porque a gente tem que fazer tudo, né? Sim. Então é complexo, E né? redes sociais é difícil. É difícil. Eu tenho feito um pouco, é difícil. É difícil, entendeu? Então confesso que eu tenho que melhorar essa comunicação. Antes, na verdade, de eu entrar nessa questão política, eu tinha muito pouco, eu sempre fiz muita coisa, mas nunca fiz questão de mostrar. Sabe assim, eu faço isso não é para ficar mostrando para os outros que eu faço. Eu faço porque eu tenho essa acredito. dificuldade também. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade. Mas aí uma pessoa, amiga minha, chegou e falou, não, você não tem que... Não é para você mostrar.
As pessoas querem te conhecer e outra, pra você inspirar as pessoas. É. Aí eu falei, pô, pra esse lado da inspiração. O mindset aí que você falou no início muda. Você muda porque o mindset, aí você começa, pô, vou mostrar aqui, não pra me falar que eu tô Se fazendo. exibir, pra se. É pra falar, tipo, pô, Eu tô aqui, meus ideais são esses. Você São quer esses. caminhar comigo? Vem caminhar, pra cá que nós vamos vem caminhar pra junto. cá, você quer, pô, porque tudo que eu tenho na minha vida é justificativo pra não fazer nada disso que eu tô fazendo. Eu precisava não estar aqui. Ah, não, tem meus meninos que estão lá em casa, sei que, não vou poder. Mas nós estamos aqui. Sim. Você, né? Então, assim, tudo que a gente tem na vida é justificativo para não fazer nada. Então, quando o Lucas, que é pai de família, que tem empresa, que está na CDL, está no governo, não sei o quê, está fazendo esse tanto de coisa, por que eu não posso fazer? Exatamente. Então, se a gente for nesse intuito de mostrar que é possível, e as pessoas, cada um dentro da sua área, fizer, tá bom o tamanho. Então, eu mudei o mindset, Sim. melhorei um pouquinho, mas obviamente que tem muita Não, coisa. mas isso aí com o tempo Né? você vai ver. E se tiver alguém aí assistindo, for bom de mídia social e quiser me ajudar também, né? Fica aí o convite. Aí, né? Vocês aí, ó, vocês do interior aí que tá escutando, ó, aperta seu prefeito aí, aperta seus vereadores, ó, Sim. vamos lá, vamos caçar o Lucas que nós vamos assinar Deixa esse meu decreto. telefone Sim. também, ó, 31 99307 1013. 100% à disposição, ó, que eu tenho 2 telefones Aí, ó. aqui. Tá vendo? Aqui, Tá vendo? 24 horas no ar. Nós estamos aqui à disposição, Bom, né, é Bruno? acessível. Ô, Pita, obrigado porque- novamente. E, pessoal, não esquece não, viu? Inscrever também no nosso canal do YouTube, na Inconfidência Podcast, Spotify, Google Podcast, vai no Instagram, Inconfidência Podcast, e A gente Facebook, precisa que o pessoal se inscreva e ative o sininho, ative o sininho para notificação. para notificação, porque comenta, não tá curte, aparecendo pro pessoal. Manda aí nas redes sociais, nós estamos à disposição, inconfidentepodcast@gmail.com, manda um E e-mail. vamos trazer ele mais vezes, porque o pessoal precisa pedir, né? E a gente gosta. Sempre, os nossos convidados até hoje foram maravilhosos e a gente tem que agradecer muito. E eu acho muito pouco tempo, né? E assim, é interessante que a gente chame mais vezes ele pra vir Não, pra falar de outras coisas. Sim, Isso aí. Nós vamos focamos hoje atualizando. focamos em política, em entretenimento, em empreendimento, mas vamos falar de entretenimento, vamos falar de, sei lá, outras coisas aí que... Isso eu sou bom. Pois é, Eu sou bom em festa, viu, gente? pois Já é. fui, hoje eu sou mais tranquilo. Já organizou algumas, né, Vitor? Já organizei algumas. Já até de dia eu já fui. Tá? Ah, que bacana, assim. É dos nossos. Ô, então, Vitor, eu gosto. brigadão, cara. Obrigado aqui Obrigado. novamente a Duda, a Isadora, o Heitor que chegou aqui depois. Heitor aí, ó. O Heitor sempre, né? Isso Só na aqui. vida boa. Nada. Que a vida dele é boa assim, né? Agora tá de férias, tá tranquilo. Tá né? tranquilo, né? Por enquanto, né, Heitor? E aqui, Pita, brigadão mesmo, Obrigado. gente. Um forte Obrigado, abraço. obrigado. Até logo. Tchau, gente. Abraço. Muito Tchau. obrigado. Até mais. Valeu.